Olha aí, pessoal, tá aqui Shimon Oliveira, Davi Almescani, Fábio Rosenfield, Rafael Guanabara, Shemuel Zakai. Sejam todos bem-vindos para esse evento histórico, onde nós vamos falar sobre a guerra Israel-Irã, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Davi Almescani, um fenômeno no Brasil, onde a guerra entre Israel e o Irã está sendo retratada aqui nos maiores canais como uma grande invenção. Bom, tá o Davi Almescani e tá o Rafael Guanabara lá em Israel e vão contar para nós se é tudo inventado ou se realmente está acontecendo uma guerra de verdade. Sejam bem-vindos. Vai lá, Davi. Obrigado, Shimon. Tudo bem? Estamos escutando? Tá tudo certo? O áudio tá ok? Tudo perfeito. Vamos que vamos. Tranquilo. Cara, eu não sei como é que alguém ainda pode falar que essa guerra é uma invenção, né? Quem não tá por aqui realmente pode inventar isso aí da forma que quiser, narrar isso aí da forma que bem entende. Mas quem vive por aqui sabe que isso aí tá muito longe de ser uma invenção. Graças a Deus a gente sabe que também toda a cadeia de comando do Irã foi completamente eliminada nessa guerra. Isso aí não tem como inventar. Não foi uma criação, não foram avatares que foram eliminados, foram pessoas que foram eliminadas, foram comandantes terroristas que foram eliminados. Se isso fosse uma grande invenção, eles estariam aí aparecendo já com a sua bandeirinha do Irã, né, enrolado no pescoço, poucas horas, mostrando né? que eles ainda continuam vivos. Em poucas horas, no mesmo momento eles iriam aparecer. Ou, quem sabe, né, passaram aí para um outro país, para Atlântida, para onde eles sumiram, né, já que foi uma Brasil. grande invenção. Mas, infelizmente, tem gente narrando realmente essa história de que Israel inventou ou manipulou através de inteligência artificial, criou esse ataque, até o mesmo ataque dizem que foi inventado, né, que Israel não foi realmente atingido por mísseis. Impressionante como é que a mídia manipula isso aí dessa forma e continua fazendo isso até hoje. O que você me diz aí do norte, Rafael? Como é que tu acha? Tu acha que isso foi manipulado aí também? Eu adoraria que fosse uma invenção. Eu adoraria não ter que ver o que a gente vê aqui, passar o que a gente passa, acordar de madrugada. Não, foi só uma invenção. Seria maravilhoso. Mas, infelizmente, a invenção é só contrária, né? Porque o Irã atinge todos os seus alvos, os Houthis atingem todos os seus alvos e Israel está completamente destruído. Isso é o que estão pintando também sobre a guerra Irã, não só Irã, né? Irã e os seus tentáculos. Que Israel está completamente destruído e que o pedido de cessar-fogo foi feito por Israel, porque Israel não aguentava mais tanto poder do Irã. Impressionante. Só para dar uma introdução aqui rapidamente, eu acho que cada um tem que apresentar aqui no canal. A gente está fazendo uma transmissão simultânea em vários canais. Para quem aqui acompanha o canal Vive Israel, a gente está no canal Likud Brasil, no canal do Rafael Guanabara e no canal da Sinagoga Bnei Anusim, tudo ao mesmo tempo, tá? É uma transmissão simultânea, não é exclusividade aqui do Vive Israel. Para quem está no Vive Israel, não é exclusividade do Rafael e assim do Likud, e nem todo mundo está junto aqui tentando levar a informação para vocês da melhor forma possível. O que está acontecendo, pessoal, nas últimas semanas, e foi muito incrível isso, essa semana saiu uma informação que o Irã plantou mais de 240 mil notícias falsas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, enfim, no mundo inteiro. E aí, coincidentemente, quando começa a guerra com o Irã, surge aí grandes canais gigantescos, com milhões de seguidores, e tratando o tema como se fosse uma grande conspiração, né? Uma fabricação entre Donald Trump, entre Netanyahu, que pretendem dominar o mundo, aquela coisa toda, e os maiores estão batendo firme. Tem aqueles que nós conhecemos que são escancarados, que dizem, olha, os sionistas devem ser eliminados, Israel tem que ser varrido do mapa. Esse vocês sabem quem é e está indo nos grandes canais. Ele está falando com muita gente, mas nós sabemos quem ele é, ele mostra a cara. E existem aqueles que são sutis nas teorias da conspiração, que vão construindo uma história e colocando Israel, colocando os judeus no meio dessa história como os grandes conspiradores. E ontem, inclusive, teve uma baita de uma live num canal gigantesco no Brasil também,
com a mesma narrativa. Chegaram a afirmar que, inclusive, os mísseis lá do Irã foram desviados por Israel para atingir lugares selecionados a dedo por Trump e Netanyahu. É mais ou menos essa a narrativa que se constrói, além, obviamente, de muitas outras. Eu ouvi uma que o próprio Hitler teria sido selecionado pelos americanos, ok? E aí, num grande plano que deu errado, aconteceu o Holocausto. Mas, bom, até aí poderia até ser, mas o grande detalhe é que os judeus estariam envolvidos nessa conspiração. Então, em paralelo ao que está acontecendo no Brasil, onde nós tivemos também, até eu trago isso para vocês avaliarem, inclusive você que está nos acompanhando. Nós tivemos debates religiosos, uma ideia maravilhosa para o momento que nós estamos vivendo, né? Foram debater judaísmo versus cristianismo. O que deu, né? Deu super errado, porque hoje os cortes ali daquele debate estão servindo para apoiar. Olha só, não deveria ter uma coisa a ver com a outra, mas tem tudo a ver com a outra, porque o grande alvo disso tudo não são os judeus. O grande alvo é o público cristão que, num primeiro momento, na sua maioria, gosta de Israel, quer a proteção de Israel, apoia Israel. Então, o que se tenta? Atenção, irmãos cristãos que estão nos acompanhando aqui. O que estão tentando é convencer os cristãos que é tudo fake, que o Israel que está lá, aí entra em termos proféticos religiosos, não é o Israel bíblico. Teve um reverendo de uma das maiores instituições religiosas do Brasil, que ele usou a seguinte argumentação, Guanabara e Davi: olha, não se preocupem, aquele Israel que está lá não é o Israel bíblico, então se acontecer alguma coisa com eles, não tem problema, entendeu? Não se preocupem com esses judeus que estão lá, com esses israelenses que estão lá, eles não têm nada de sagrado. A questão não é nem o sagrado, a questão é uma conspiração vai emendando na outra, e aí sim você cria todo um ambiente de antissemitismo, a ponto de, se você pegar no YouTube hoje, ou se você acompanhar as nossas lives, você começa a receber a indicação do YouTube com as seguintes manchetes: os judeus odeiam Jesus. De guerra fabricada para essa manchete de os judeus odeiam Jesus, não precisa muito. Bastou aí 12 dias de guerra para nós chegarmos a essa conclusão. E aí eu pergunto, mas cadê o Irã nisso tudo? O Irã simplesmente se tornou a vítima e não aquele que promoveu o terror. Eu acho que é esse o objetivo, né? É de contarmos e prepararmos as pessoas que nos acompanham para lutarem essa briga com a gente. Por quê? Os judeus não têm nada de ódio contra Jesus, os judeus não têm nenhuma inimizade contra os cristãos, e não se trata disso. Se trata de um Estado terrorista tentando destruir um povo inteiro. É política de Estado no Irã varrer Israel do mapa. Vamos partir dessa premissa. Agora, o que acontece, aproveitando o gancho aqui, Fábio, o Brasil, um país cristão dividido entre católicos e evangélicos, a igreja católica, assim, ela seguiu mais ou menos uma agenda mais progressista, ela não tem um combate assim com certas ideias, até da afirmação do último Papa de que sobre o negacionismo da identidade de Jesus, que para os cristãos isso é importante, ligando ele aos palestinos. Eu acho que até o final da guerra eles terão alguma ligação com o Irã. Então é uma desconstrução para mexer exatamente com o público. Por quê? Existe uma ala evangélica que vai para os manifestos e ela tem uma pauta conservadora, e são os que levam as bandeiras de Israel. Então existe um ataque feito a esse movimento de evangélicos que apoiam Israel por acreditar exatamente nas suas convicções religiosas, cristãs, da ligação que Israel tem de importância para suas expectativas. Então, essa
esses destaques que o Shimon está acompanhando e trazendo aqui já há algumas semanas é de fato uma mira de desconstrução para esse grupo do protestantismo que apoia Israel no seu direito de defesa num atentado teológico. Eles estão ali desconstruindo as ligações judaicas do Estado, o direito de defesa de Israel, e mistura muito política, né? A política israelense, o Estado israelense com a história israelita bíblica ali, sempre para denigrir e para distorcer a reputação judaica, ou a reputação dos judeus, a reputação do Estado de Israel e da política israelense no seu direito de defesa. Então é algo que chama muita atenção, né, e deve ser combatido. Nós estávamos atentos para os grandes veículos de comunicação, como a Globo, as grandes mídias, né, principalmente de países em que a sua atual política ela segue uma agenda antissemita, antisionista. Então esses veículos tornam-se TV estatal, né? Ela vai seguir a agenda e a programação que o governo quer. Então as distorções que chegam nos horários nobres para todas as famílias são aquelas que colocam Israel como Estado genocida que mata crianças e mulheres. Então, até ontem nós estávamos combatendo essas distorções. Agora, existe um outro alvo, que é uma maioria de brasileiros que ontem e hoje sai com as bandeiras de Israel nos seus manifestos cristãos. Ou seja, isso é importante para nós como política de Estado e direito de defesa, Fábio. Sim, eu estava complementando o que vocês já estão comentando aqui há alguns minutos. Narrativas não começaram ontem. Narrativas a gente sabe que existem há pelo menos 2000 anos contra os judeus, que teriam matado Jesus, e depois outras lá no meio da Idade Média, peste negra, colocando também a culpa no povo judeu, que tinha menos mortes do que o resto dos europeus. Depois os protocolos do Sábio de Sião, 1903, lá na Rússia, também que os judeus teriam aquela história lá de que fazer uma dominação do mundo, um plano oculto de dominação. Ou seja, as narrativas não começaram hoje e também não vão terminar hoje. Mas o que cabe a nós é derrubá-las com argumentos, com fatos, com evidências. E em relação a essa guerra com o Irã, no meu entendimento, essa guerra também não terminou ainda. Pelo contrário, ela apenas vai mudar a forma com que ela vai ser travada. Nesses 12 dias na guerra direta, como eu falei, a guerra foi direta, mas daqui para frente, essa guerra vai ser indireta, de uma certa forma. Quem sabe o Irã tentando, como já tentou nos últimos dias, últimas semanas, promover atentados contra israelenses e contra alvos judeus na Europa e outros locais também ao redor do mundo. E pior ainda, né? O Irã sabendo que foi enfraquecido nesses 12 dias por conta do seu programa nuclear, e se ele foi enfraquecido justamente por não ter ainda um programa nuclear, no meu entendimento, agora sim eles vão estar mais motivados a buscarem um programa nuclear, enquanto esse governo nefasto ocupar as principais cadeiras no Irã. Por exemplo, o Ayatollah Ali Khamenei, enquanto estiver no poder, ou seu substituto, enfim, enquanto esse regime dominar o Irã, eles vão buscar incansavelmente, 24 horas por dia, o seu programa nuclear. Para quê? Duas razões. Uma, para que eles tenham condições de serem, entre aspas, respeitados pelas outras potências. E dois, para eles ameaçarem e continuarem ameaçando o grande Satã, que é os Estados Unidos, e o pequeno Satã, conforme o entendimento deles, que é Israel. Muito bem, Davi. A gente vê, eu queria falar, Shimon, sobre a questão que você falou aí eu até fiz um vídeo sobre isso, na verdade, de um grande conspirador aí do Brasil, que criou uma conspiração maluca da cabeça dele, né? Nunca veio em Israel e queria conspiração desse tipo, dizendo que os mísseis do Irã estariam sendo direcionados, na hora que ele era lançado de lá, na verdade, ou apontado até mesmo pelo próprio Irã, de acordo com a maluquice da cabeça dele, para prédios antigos que já estavam com data para serem demolidos. Isso aí foi o maior absurdo de todas as conspirações que esse cara já criou.
Primeiramente, tem 2 projetos em Israel, para quem escutou esse vídeo desse cara aí. A gente tem o Pinui-Binui, que é tirar a pessoa de lá e reconstruir. E tem um outro que chama-se Tama 38 ou Tama 32, ok? Que são para reforçar uma estrutura antiga para ser suficientemente forte para caso tenha um terremoto em Israel. Só E te cortando, os Davi, mísseis... o prédio que eu morava antes, Isso. o meu prédio antigo que eu morava, eu recebi uma carta da prefeitura da minha cidade que o prédio ia passar pelo Tama 38. Então, Pois a é. gente teria que Mas tu não sair foi do expulso da tua apartamento, casa. como era um apartamento alugado, a gente ia procurar um outro apartamento. E o Mas tu não proprietário foi ia expulso. receber isso. Exatamente. Ele fala que o governo de Israel expulsa as pessoas da casa. Ele fala exatamente assim: saiam das suas casas, não vão morar na rua, que eu vejo um míssil agora aí que vai demolir o teu prédio. É mais ou menos isso. Mas E, os israelenses e é uma ficam... completa mentira, porque os É. mísseis caíram em prédios novos em Ramat Gan, aqueles prédios de 40 andares, tá? Caíram em Ramat Gan, caíram em Rishon LeZion, em prédios novos, caíram também em Tel Aviv, em prédios novos. É óbvio que acertou prédios antigos. 65% de Israel é composto desses prédios mais antigos. 65%. Então a probabilidade é muito grande também de atingir um prédio desse tipo. Mas digamos que foi meio a meio nessa história, então essa conspiração não tem o menor sentido, e as pessoas que foram deslocadas dessas casas, inclusive tem brasileiro no meio dessas pessoas, foram deslocadas para hotéis, enquanto ou se constrói novamente a casa que eles estavam, ou achem uma casa nova para essa pessoa. Então ninguém foi expulso como esse conspirador aí tentou inventar. Em relação ao que o Fábio falou sobre a guerra direta e indireta, eu continuo afirmando que essa guerra, para mim, ela chegou já ao fim, nesse exato momento. Nessa etapa, nós acabamos a guerra. E a gente vai saber isso aí melhor lá para segunda-feira, quando vão começar a falar lá nos Estados Unidos o que vai ser daqui para frente. De acordo com a música que a gente está escutando aqui, em todas as mídias, seja no Irã, na Síria, no Líbano, no Israel, a guerra já está no fim. É a última etapa. Esse acordo com o Hamas vai sair. A guerra das sombras, como a gente chama aqui, Milhemet da sombra, né? Que é a guerra da inteligência, ela vai continuar, como sempre continuou, entre Irã e Israel, tentando atingir comunidades judaicas fora de Israel, tentando atingir Israel por outros meios. Porém, a guerra direta, realmente, como o Fábio falou, ela já acabou. A gente passou por uma outra fase provisória até o Irã conseguir novamente se reorganizar e vir de novo, talvez, atacar Israel. Hoje eu vi uma notícia que acabou de sair, inclusive, sobre que o ministro da Defesa do Irã afirmou que já receberam 40 caças de fabricação chinesa. Vocês sabiam disso? Escutaram isso aí? Caraca! Essa Eles chegou já hoje, né? receberam 40 caças e 20 caças irão chegar semana que vem para o Irã. Isso aí é notícia quente, acabou de sair de lá do Irã. Ok? Então a guerra realmente estão se reorganizando e se preparando aí para uma outra fase da guerra, mas por enquanto, gente, a guerra acabou. Muito bem. Diga lá, Fábio. E a Síria? Pois é, queria falar sobre a Síria um pouco. Tá. A Síria, os possíveis acordos com a adesão da Síria. Sabe como é que os acordos de Abraão são chamados no Irã? Pacto de Ibrahim. Olha que interessante. Uhum. O Pacto de Ibrahim. Mas grande possibilidade da Síria aderir aos acordos de Abraão, o Pacto de Ibrahim, como que? Não somente a Síria, né? Não somente a Síria, também existe a possibilidade da Arábia Saudita, mas eu quero falar especificamente do caso da Síria. Uhum. O presidente da Síria, o Al-Golani, ele não é o mais novo sionista no Oriente Médio. Então por que ele vai estar aderindo possivelmente aos acordos de Abraão? Existe um grande interesse dele, vários interesses. Um deles é que ele seja independente da Turquia. Porque a Turquia ajudou esse regime sírio a derrubar o presidente Bashar al-Assad no final do ano passado, mas ele ficou dependente da Turquia. E a Turquia, com o enfraquecimento do Irã, se tornou a potência muçulmana mais forte naquela região. Porém, a Turquia ela é forte, mas ela não tem tantas alianças quanto as outras potências muçulmanas que aderiram aos acordos de Abraão, como os Emirados Árabes Unidos e, principalmente, os Estados Unidos. Ou seja, se a Síria conseguir aderir aos acordos de Abraão, ela vai ficar perto
das tecnologias israelenses, da verba americana, vai derrubar os embargos também americanos e os embargos mundiais contra a Síria que existem até então, e também vai conseguir se aproximar das potências muçulmanas sunitas que já estão dentro dos acordos de Abraão e possivelmente também da Arábia Saudita. Enfim, então é a grande possibilidade da Síria vir a agregar junto a esse grupo seleto dos acordos de Abraão. E a gente também leu uma notícia recentemente que também existe uma grande possibilidade da Arábia Saudita aderir aos acordos de Abraão, que tinha aquela questão complicada de formação, criação do Estado palestino, por isso que a Arábia Saudita não estava aderindo, mas parece que essa história da formação de um Estado palestino não está mais sendo discutida nos bastidores para a adesão da Arábia Saudita, o que é uma grande notícia, porque ela estaria já sendo mais pragmática e menos, entre aspas, ideológica em termos dos palestinos. Ou seja, ela está vendo mais os seus próprios interesses e menos prejudicada por conta de ficar abraçando os interesses palestinos. Agora, eu acho que o que fomenta essas teorias da conspiração contra o sionismo, contra Israel, é justamente porque é algo inimaginável. Realmente, Davi, você está falando em tempos de paz, né? Tá acabando a guerra, mas as teorias da conspiração, elas justamente, como diz, tentam prever esse momento de algo inimaginável que é a pacificação entre árabes e judeus. Isso é a premissa do fim dos tempos, entendeu? Porque, e aí sim, você ter algo tão grandioso acontecendo agora é algo impossível que só poderia ser realizado realmente se houvesse uma conspiração. E aí, aquela forçação de barra de que Israel planejou tudo isso. E aí tem, Davi e Rafael, gostaria que vocês comentassem, tem questões práticas e econômicas com isso, com a normalização dos árabes com os judeus, com Israel, que é essa nova rota da seda, que já foi apresentado por Netanyahu na ONU, né, a possibilidade de gás sair da Arábia Saudita e ir para a Europa através de Israel, tem toda essa questão que aí eles usam para corroborar essa manipulação internacional. Mas você ter um projeto para pacificar o mundo é diferente de você ter uma conspiração maléfica para destruir um povo em detrimento de outro povo. Gostaria que vocês comentassem exatamente isso, porque é essa linha de raciocínio que está sendo ventilada aí. Então, começa nos Estados Unidos e termina no Oriente Médio. Não, exatamente. E a questão do que eu venho escutando, né, sobre essas teorias do porquê da guerra, por que Israel tá entrando em Gaza, por que está atacando em Gaza, todo mundo já deve ter ouvido, que existe uma fonte de gás natural nas terras subterrâneas de Gaza, e que aquele pedacinho de território que Israel já tentou devolver para o Egito lá atrás e nem o Egito quis, que tem ali bilhões e bilhões de dólares. E tem bilhões e bilhões de dólares, eu já falo isso em vários vídeos, tem bilhões e bilhões de dólares enterrados em Gaza, que é toda a ajuda que era para a população palestina, que está ali embaixo, está enterrada ali nos túneis que as forças de defesa de Israel estão destruindo, inutilizando a grande maioria deles. E essa narrativa de desconstruir, deslegitimar o Estado de Israel, isso vem desde lá de trás. As pessoas hoje em dia usam a internet, que deveria ser uma arma maravilhosa para informação, usa para desinformação. Se você buscar no Google quem está interessado em, não, eu sou anti-Israel, eu sou antissemita, mesmo que a pessoa não admita isso, mas ela vai procurar no Google canais que falam o que ela quer ouvir. Se você entrar num canal e dizer, não, a Palestina, os palestinos de antigamente, de verdade, eram judeus e árabes, que viviam naquele território, que teve o seu nome mudado para que o povo judeu se sentisse humilhado, né, lá atrás, pelo Império Romano. Ninguém vai acreditar nisso. Não é isso que eu quero ler.
Não, eu quero ler que os judeus invadiram a Palestina e expulsaram os árabes. Ah, não, é isso que eu quero. Essa é a verdade. Ninguém pede fonte. Mas quando a gente coloca nos canais, não, olha, isso aconteceu no Irã por conta disso. Qual é a fonte da sua informação? A fonte que Israel apresenta, as informações que Israel apresenta, sempre precisam de fonte, sempre precisam de confirmações. As mentiras que são aquilo que a pessoa busca, nunca vai precisar de fonte, porque é o que ela quer ouvir. Muita gente não sabe, lá atrás, 1925, eu não sei se o Davi está mais por dentro disso, existia um jornal no território da Palestina, que era o Palestine Post, se não me engano, que é o que hoje é o Jerusalém Post. Exatamente. E isso, ele funcionou, acho que de 1925 até 1932. Só que essa parte da história ninguém vai contar. Principalmente quem está interessado em destruir a imagem e colocar no lugar a imagem de que Israel invadiu um território que pertencia a um povo que não existe nenhuma menção em nenhum livro histórico, nenhuma menção, não existe na Bíblia, no Alcorão, nenhuma menção de um povo chamado palestino e de uma terra, de um país chamado Palestina. Isso foi mudado pela história, como sempre, para tentar atingir os judeus. E muita gente pensa, não, mas os palestinos são os descendentes do povo filisteu. Um povo que está completamente extinto, que não tem nenhuma ligação sanguínea, religiosa, nada, absolutamente nada com o povo de Gaza. O povo de Gaza é muçulmano, são árabes muçulmanos que surgiram há 1.300, 1.400 anos atrás. Já teve o absurdo de eu escutar também e ler que Jesus era palestino, porque o território que Jesus nasceu, hoje, ele é ocupado por uma região da Cisjordânia. Agora, a pessoa vai procurar sempre o que ela quer ouvir. E tudo isso que foi colocado de forma a provar tudo, isso não importa para ninguém. Ninguém vai querer isso porque não é o que ela quer ouvir. Existe uma capacidade, né? Aqui no Brasil vivemos isso na atualidade, com uma política progressista e antissemita que está muito alinhada com os eixos das grandes ditaduras, mas cada vez mais tornando-se irrelevante. Porém, nessa semana nós tivemos um rabino ultra-ortodoxo, antisionista, que falou no Congresso, em um evento promovido por deputados do PT. Faz parte de uma seita que não é mais aceita, né? Aquela seita não é aceita. Sim, mas eles conseguem colocar agentes panfletários, né, judeus, que conseguem definir o sionismo como algo ruim, né, para falar com o público. Então, é um partido que não pode ser subestimado, porque ele consegue falar com as bases, né, dos servidores públicos, eles falam com os movimentos estudantis, ele fala com os universitários, né, fala com a classe artística. Então, essas são as bases que representam 30% da sociedade brasileira, de 220 milhões, é relevante. Sim. Então, essa capacidade de segregação, ela vai em todas as ordens, em todas as outras ordens da sociedade, das representações civis, como o Shimon destacou aqui, sobre essa tentativa, né, de minar exatamente esse apoio. Por quê? Brasil, maioria de cristãos. Os judeus aqui representam não mais do que 120 mil judeus numa população de 220 milhões de brasileiros. Então, dividido esse país entre católicos e cristãos, os evangélicos são os principais apoiadores e que também acabam resistindo esse progressismo desenfreado, essa ação econômica, né, que está na atualidade do nosso país e que, no seu terceiro mandato, isso não é surpresa para ninguém, o que nos chama a atenção, aí, pessoal, veja só, eu consigo encontrar o equilíbrio da importância que tem a oposição
em qualquer governo, seja de direita, seja de esquerda. Também isso vale para qualquer religioso, seja cristão, judeu, muçulmano. É preciso ter o ponto de equilíbrio para conseguir coexistir, né? Seja em Israel, seja em qualquer outro país do Ocidente ou do Oriente Médio. Agora, o que não existe de equilíbrio, né, são essas tentativas de segregar a sociedade, vai partindo a sociedade e define um governo que declaradamente no seu primeiro, no seu segundo mandato, ele tinha a definição, inclusive em 2010, de defender o enriquecimento nuclear para fins pacíficos no Knesset, em Israel, né? Quando se recusou a visitar o centenário de Theodor Herzl e foi visitar o túmulo de Yasser Arafat, que cometeu terrorismo contra crianças. Então, como que muitos judeus não conseguem se reinventar na esquerda ou na direita, de não apoiar candidatos que abertamente têm o seu voto e a sua campanha anti-sionista? Então, o ataque de 7 de outubro, que estamos vivendo isso ainda, eu consegui medir a reação de muitos desses judeus que se envolveram abertamente em campanhas, né, de alguém que fez campanha para um programa nuclear iraniano para fins pacíficos, sem a inspeção da comunidade internacional e em área militar. É a campanha que ele fez em Israel em 2010. Né? Então não é surpresa para ninguém que implodiu nas urnas, né, essa escolha e se surpreender da posição do Itamaraty e do governo sobre quem apoiar. Então ele arrasta mais de 30% da população e, estando no governo, ele consegue fazer essa segregação com dinheiro internacional, né, com campanha iraniana, também arrastando as massas nessas desinformações, que seria o protocolo dos sábios de Sião. É que aparece o presidente falando uma coisa, aí vem um criador da teoria da conspiração falando outra. Davi, tem uma manchete, né? Tudo pronto para o bypass de Hormuz. Para quem não sabe, é o Estreito de Hormuz, né? Que seria bypassado ali, né, por essa nova rota ali que está pretendendo se criar. Sai da Índia, sai da Ásia, entra na Arábia Saudita, passa pela Jordânia, por Israel, né, porto israelense, e vai para a Europa. Então, tudo isso é com essa visão econômica. O que está acontecendo? Existe esse projeto, foi apresentado pelo Netanyahu na ONU já há bastante tempo. Mas existe uma diferença de um projeto econômico para aquela tentativa de dominação global, né, onde os judeus vão mandar na mente das pessoas, vão proibir. Olha só, o que está previsto? Que os judeus, Israel está no meio, vai proibir as outras religiões. E aí, Davi? É ventilado isso aí? Vou terminar com essa observação, mas deixa eu começar aqui. Vamos falar sobre o gás na faixa de Gaza. Primeiramente, existe gás na faixa de Gaza, mas ele se encontra a 32 quilômetros da orla da faixa de Gaza. Ele foi descoberto ali no ano de 2000, mar, né? 2002, no ano de 2000, ok? Ele foi descoberto em 2000, só que ele nunca foi pesquisado, não consegue chegar próximo desse gás, e esse não é o objetivo da guerra. Olha só, sempre dizem que Israel inventou o 7 de outubro para poder destruir a faixa de Gaza, para poder conseguir chegar a esse gás. Deixa eu só falar aqui para vocês uma coisa. Desde 2004, Israel já esteve, contando com essa última operação, 10 operações na faixa de Gaza. Só fiz uma enumeração aqui rapidamente. 2004, Operação Keshet Be'anan, vou botar os nomes em português. 2004, Arco-Íris. 2004, Dias de Penitência. 2006, Chuva de Verão. 2006, Outono Quente. 2008, Chumbo Fundido. 2012, Pilar de Defesa. 2014, Margem Protetora. 2021, Guardiões da Muralha, Shomer Romot. 2022, Alvorecer. E agora, Espadas de Ferro. Ou seja, foi descoberto no ano de 2000 o gás.
Tivemos todas essas oportunidades de destruir Gaza e ninguém fez isso. Porque Gaza nunca foi o foco de Israel. Nunca foi o foco de Israel. Quer mais uma prova do que isso? 10 ou 9 operações anteriores, na verdade tem outras, tá? Eu só fiz um resumo das grandes operações, mas a gente tem aqui mais de 26 operações somente na faixa de Gaza. Então, o interesse nunca foi o gás, aí tu já derruba totalmente essa conspiração, né? A gente poderia ter feito Tem a mais um limpeza fato lá importante. atrás. Em 2005, E Israel Israel devolveu possui. Gaza para os palestinos ainda. Exatamente. Ou No seja, Ó, meio importante disso aí, não ter Israel devolvido, devolveu. né? Ele Ou seria descobre o depois. gás em 2000, e em 2005 2005. entrega para os palestinos para depois ter que tomar de novo com a morte de Exatamente. 1.200 israelenses e até agora tem 50 Ou seja, sequestrados lá dentro. a conspiração cai totalmente aí para baixo, né? Porque Israel já esteve lá. Então por que não foi lá e explorou o gás e vendeu quando estava lá dentro? Não precisava lutar. Já estava lá. O Gush Katif, você tinha visão para o mar. Eu conheci Gush Katif. Você podia chegar no mar em Gush Katif. Maravilhoso, lugar lindo. Belíssimo. Já entregou completamente para eles e destruíram tudo que tinha lá. Tudo. Eles não chegaram na casa e ficaram na casa morando. Não, eles destruíram a casa. Destruíram as fábricas que existiam lá, destruíram toda a infraestrutura que tinha por lá, porque eles são assim, eles gostam da destruição, eles não gostam de nada pronto. Ok? Então a gente derruba essa história do gás aí, vai por água abaixo nesse exato momento. Em relação a Israel possui o Leviatã, Tamar, né, as estações lá de gás de Israel, Leviatã, Tamar e Karish, ou seja, mais um na faixa de Gaza não vai fazer tanta diferença, mas isso aí, na verdade, pode servir como alternativa para o gás russo. E aí eu vou chegar no segundo ponto da ligação da Arábia Saudita, ok? O que a Arábia Saudita tem a ver? Israel tem duas opções aqui. Duas opções. Por que o acordo é tão importante com a Arábia Saudita? Porque esse gasoduto e também um oleoduto que pode sair lá da Arábia Saudita e atravessar Jordânia, né? Na verdade não tem muito de fronteira, até Israel, que fica ali na ponta já de Eilat, não é tão longe. Tem gente que imagina a Arábia Saudita viajando até o centro de Israel. Não. A gente está falando uma ligação até Eilat, não muito longe daqui, para se ligar no gasoduto que já existe. E esse gás seria levado para quem? Fornecido para a própria Europa. Própria Europa. Então Israel tem total interesse dessa normalização com a Arábia Saudita, que eu acho que ela vai sair do papel no final. Em relação aos palestinos, e por que também a Síria tem a ver com tudo isso? Porque a Síria também pode prejudicar e destruir esse oleoduto, né? Se eles tivessem lá o Bashar al-Assad, podiam prejudicar. E mudou-se a narrativa totalmente para poder transformar o Jolani numa pessoa boa. Você já não escuta na mídia o nome de verdade dele, que é Abu Mahmoud el-Jolani. Abu Mahmoud, que o nome dele é Mahmoud, Abu porque é o filho de Mahmoud. De Mahmoud. Abu Mahmoud, mas o nome dele é Ahmad el-Shara. Esse é o nome que está sendo falado na mídia para tentar meio que normalizar apagar a o passado. O nome de terrorista dele era Jolani. Ex-membro da Al-Qaeda. E você já não vê mais esse nome em lugar nenhum. Todo mundo já fala Ahmed el-Shara. Agora, olha só. O Fábio tá sem áudio aí. Mas deixa eu só continuar aqui. Veja o áudio dele, Sem produção. Pode seguir, Davi. Segue, nós vamos ver aqui. Seguindo. Arábia Saudita normalizando o assunto com Israel. Qual seria a exigência da Arábia Saudita para Israel? Lembrando que Nir Barkat, que é o ministro da Economia aqui de Israel, viajou para os Estados Unidos, deu uma grande entrevista lá, passou batido por muita gente, mas eu acompanhei e assisti essa entrevista do início ao fim. E uma das coisas que ele falou que ficou marcado na minha cabeça é que a solução para Gaza, para os palestinos, na verdade, para os árabes que moram na Judéia e Samar, já existe. Ele, na verdade, não é criar um Estado palestino, e sim Emirados palestinos, igual como existe nos Emirados Árabes, porque os palestinos, na verdade, são clãs, cada cidade é um clã, eu moro aqui do lado de alguns clãs, cada clã tem autonomia total dentro da cidade, e a gente tem a autoridade palestina que tenta controlar esse povo. E Nir Barkat trouxe essa ideia ao público, na verdade, de criar várias cidades, vários clãs, vários emirados separados e dar autonomia para eles exatamente como funciona nos Emirados Árabes. Okay? Então isso aí, a gente acaba com a ideia do Estado palestino como um todo, e sim você cria emirados palestinos separados na Judéia e Samária. Isso aí já iria trazer a satisfação para os sauditas. Muito boa ideia. Ok? Essa é a ideia dele. E daí sairia o será acordo de normalização com a Arábia Saudita e a Rota da Seda, como você falou aí. A Rota da Seda do Bibi, né? Mas aí é o seguinte, tudo isso é comercial.
Não é? Para todo Exatamente. mundo ganhar mais Não tem grana. nada de dominar o mundo. Exatamente, porque, veja, o Oriente Médio sendo considerado dominar o mundo é muita coisa, né? Porque ainda tem Rússia, Ucrânia, tem um problema gigantesco pela Países frente, gigantescos. né? Diga lá, Rafael. O interesse é levar o gás, esse gás, na verdade, seria uma alternativa ao gás da Rússia, que tem um problema lá da guerra que continua até hoje, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia, e o gás que vinha da Rússia fornecia gás para a Europa. Esse gás vindo da Arábia Saudita direto para a Europa acabaria com o controle russo sobre o gás. E aí é o seguinte, ó, a linha que coloca Israel no centro, porque se você for olhar ali o centro dos acontecimentos hoje, realmente, né? Tá ali Israel no centro, tem lá os países árabes, tem o Ocidente, aquela coisa toda. Mas a linha é justamente essa, você enfraquece, você traz o Oriente Médio para o apoio dos para apoiar os Estados Unidos, para estarem juntos ali, e você enfraquece a Rússia justamente deixando de comprar petróleo russo Mas aí... e passando a comprar ali do Ocidente. A Rússia enfraquecida, não vende mais petróleo, não vende mais gás para a Europa, diminui a receita, a Rússia fica lá cambaleando, enquanto aí os olhos se voltarão para a China. Bom, tudo isso faz todo sentido. Agora, o que não faz sentido é o seguinte, quando que os judeus vão proibir o cristianismo no mundo? Não tem não tem esse negócio na equação. Ou ventila-se aí. Falem aí, ô Davi e Rafael, acho que vocês sabem de alguma coisa que nós não sabemos, que está pronta a lei que vai proibir o cristianismo no mundo. Eu vou te falar uma coisa, quer ganhar dinheiro e ficar milionário? É só chamar esse canal aqui de Free Palestina. Acabou, cara. Acabou. É por isso que tu vê tanta gente criando conspiração em cima desse assunto, porque tem milhões de visualizações. Fala mal de Israel, mostra um maluco judeu cuspindo num cristão, né, que é 1 em 9 milhões. E acha que aquilo ali é normal aqui em Israel? E aí você vai ficar milionário, você vai ter em cada views, vai ter cada vídeo desse aqui com 10 mil views, cria uma conspiração maluca muito bem editada no chat GPT para falar direitinho e bonitinho. Perfeito, cara. É por isso que tem tanto canal falando outra coisa que eu queria colocar, aí, até o Davi vai complementar, e muita gente não sabe, essa questão de colocar Israel sempre contra os cristãos e que a crença judaica ela está ligada diretamente a atacar outras religiões. Davi, eu tive o prazer de fazer um tour por Jerusalém com o Davi. O Davi me apresentou vários pontos, me contou várias coisas. Conta aqui na live, por favor, quem é que cuida do principal ponto turístico cristão na cidade, em Jerusalém, que é o Santo Sepulcro. Quem é que fecha os portões, quem abre os portões, quem é que cuida daquilo ali? Aqui, ó. Polícia de Israel, cara. A polícia de Israel mantém a segurança de todos. Cristianismo ia permitir isso? Não faz sentido. A polícia de Israel mantém a segurança de todos os locais sagrados de Israel, seja do próprio Islã, a própria mesquita de El-Aqsa tem proteção da polícia de Israel contra os malucos. Eu falei, tem maluco de todo lado. Tem também os malucos do nosso lado. E a polícia está lá para proteger do lado. E a polícia está lá protegendo também os muçulmanos e também os cristãos. Todas as igrejas, todas, protegidas pela polícia de Israel e pelo exército, seja onde for. O Davi, a Fernanda, aqui no meu canal, no chat, está colocando e fez uma pergunta. É verdade que há diferenças nas leis para judeus e não judeus? Não existe. Não existe. É o famoso apartheid, né, que muita gente acha. A lei é tudo igual. Só um detalhe aqui, na polícia, por exemplo, você tem policial muçulmano, você tem policial muçulmano beduíno, você tem policial druso, você tem policial cristão, e muitos, inclusive, cristãos, e tem voluntários dos dois lados também, tanto cristão quanto muçulmano, todos trabalhando com um único propósito, manter a ordem na casa, né? Manter a lei e a ordem. Então não existe. Tem questão do exército, né? Tem questão ainda, tem questão do exército em que os muçulmanos não são obrigados a servirem as forças de defesa de Israel, mas eles vão se forem voluntários também. Os muçulmanos não são
não todos, tá? Existem sim muçulmanos que fazem exército, existem unidades de beduínos, existem unidades inteiras, completas de beduínos, inclusive eles são os melhores rastreadores do exército de Israel, são os beduínos e os drusos. Existe unidade de druso, unidade de beduíno, estão no exército de Israel desde sempre. Então não existe apartheid. Existe também muito cristão no exército de Israel, tá? Para quem não sabe, muitos cristãos. Inclusive aquele famoso Yosef Haddad, que fala inglês direto, que é um cristão árabe cristão aqui de Israel. Você deve ter visto o vídeo deles por aí, né? Desse cara tem 1 milhão de seguidores, ele fala inglês, ele é cristão, esteve no exército, foi oficial no exército também. Cristão. E defendendo Israel hoje com unhas e dentes. E o cara lá do Brasil que nunca pisou em Israel, não sabe nem o que ele tá falando, mal consegue encontrar Israel no mapa, porque é tão pequeno, vem falar o que Exatamente. Não ele sabe imagina na identificar loucura Israel dele, no né? mapa mundi. Deixar uma Não consegue. mensagem que eu tenho que me retirar, Tudo daqui a uma pouco lupa. tem uma reunião importante de trabalho. Diga, Fábio, então. Vou dizer que depois dessa guerra curta, 12 dias entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, teve um remanejamento, uma readequação das forças do Oriente Médio. Que a gente viu que o eixo da resistência, cuja cabeça do polvo, ou cabeça da serpente, como queiram, era o Irã, ou é ainda o Irã, esse eixo da resistência, que foi enfraquecido, e os seus tentáculos também, o grupo terrorista Hezbollah, o grupo terrorista palestino Hamas, grupos do Iraque também, enfim, daí a própria Síria. Mas o que a gente vê por outro lado? Forças começando a se, digamos, observando oportunidades de poder. Como eu falei lá no começo da live, tem a Turquia, que é a maior força muçulmana daquela região. Também tem o Egito, também começou a fazer ali várias movimentações do seu exército na Península do Sinai, perto da fronteira com Israel, ao contrário do que diz o acordo de paz lá dos anos 70. E esse bloco da Turquia, quem sabe o Egito, é aliado de quem? Do outro lado, né? É o bloco contrário, o bloco americano, o bloco contrário ao bloco israelense, justamente ao bloco... Aí entra a China, a Rússia, Coreia do Norte, ou seja, a gente tem que ficar observando, achando, agora a gente conseguiu enfraquecer o Irã, a gente pode dormir tranquilo? Por quanto tempo? Na verdade, Não sei. Fábio, A gente tem que observar essas movimentações. na verdade, a cabeça do povo, na minha opinião, não é o Irã. A cabeça do povo, de verdade, é a China. A China. Ah, é? O Irã, para mim, é um proxy da China. Ok? Essa é a minha opinião. O Irã, para mim, é um verdadeiro proxy da China. E por isso a intenção dos acordos de Abraão para fortalecer quem? A Índia. A Índia é o principal aliado hoje de Israel naquela região. Esse é o grande proxy da China, é o próprio Irã. Esse é o maior, essa é o meu entendimento da região. Sim, mas a gente também não pode esquecer que a Índia é aliada por conta do seu primeiro-ministro ser simpático a Israel. E o primeiro-ministro durante o mandato dele. Depois do mandato, o que vai acontecer mas com a Índia? A Índia possui relações militares com Israel há décadas. Sim. Há Mas sabe que eu acho que é o pior inimigo ainda, hein, Davi? Para mim é o Catar, porque o Irã é um inimigo aberto de Israel. Várias décadas declarando que quer riscar Israel do mapa. Agora o Catar se faz de, eu sou mediador, consigo conversar com Israel, consigo conversar com o Irã, com o Hamas, mas por baixo dos panos a gente sabe que o Catar injeta bilhões nas universidades americanas para promover uma agenda contra Israel, uma agenda pró-Palestina. Manda pro Hamas, não é direto pro Hamas também? O Hamas, sim, mas pior são as universidades americanas, que ainda Israel tem o maior aliado que é os Estados Unidos hoje, mas o que vai ser daqui 5, 10, 15 anos em que essa geração que está sendo formada nas universidades americanas vai se formar, vão ser os próximos gestores, próximos líderes políticos, enfim, daqui 10, 15 anos. Esse é o problema. Mas o Catar existe a possibilidade lá da família, né, da dinastia Al Thani cair também. Se ele cair, a oposição de lá, ela é mais pró-Ocidente e pró-Israel. Eles só precisam cair. Olha isso, um detalhe interessante. Que nem o Irã. Existe a possibilidade. Precisa cair ali. Não, e não está muito longe disso, tá? Não está muito longe disso acontecer. Até isso, na verdade, é um risco que existe em todos esses países árabes, porque eles são dominados por clãs, né? E não tem uma eleição ali democrática.
São clãs. A Arábia Saudita também, o príncipe lá, o rei de lá, o clã também que coordena o Catar, eles estão sempre em tensões, e dependendo da posição que eles tomarem, eles podem sim ser derrubados pelo outro lado. Na Arábia Saudita, por isso que ele pisa em ovos em relação a Israel, ele tem medo de falar de normalização com Israel, porque um outro lado lá é totalmente contra. E no momento que ele levantar a bandeira, tô amigo de Israel, pode ser que derrubem ele. Então a mesma coisa acontece no Catar. E se eles caírem, o que entra no lugar dele são mais a favor. Eu costumo considerar que o time das democracias, né, principalmente para uma programação de hegemonia de relações internacionais, é diferente do eixo das ditaduras. O tempo do Khamenei, do secretário-geral da China, do Putin, né, é diferente de Netanyahu, de Trump, de qualquer outro que a democracia dá a ele 4 ou no máximo 8 anos. Então, essa janela do segundo mandato do Trump, que é o principal líder americano que apoia as medidas de proteção ao Estado de Israel, e a outra coisa é o Netanyahu. Eu não sou israelense e nem faço vista grossa aos problemas internos de que muitos israelenses devem enfrentar na questão política interna. Mas no olhar de hegemonia, das relações que Israel precisa ter com os países, com a comunidade internacional, essa foi a melhor janela. Eu não consigo ver, nas minhas limitações, uma outra liderança que conseguiria aproveitar esse momento de mudar o mapa, de mudar a história do Oriente Médio como está mudando. Estamos falando aqui de Líbano e Síria entrar no Acordo de Abraão. Quando que nós imaginaríamos isso? Inimaginável. Né? Inimaginável. Então o líder que, para qualquer país, hoje nós estamos com uma desgraça no Brasil, na política brasileira, infelizmente, mas é assim, a democracia é altos e baixos, faz parte do jogo, mas para quem tem uma programação, o líder que tem uma programação na política, na política internacional, tem que aproveitar o tempo, né? E o que o Trump está fazendo no seu primeiro ano de mandato, porque se mudar a maioria no Congresso já fica difícil, né, manter apoio como o que Israel está precisando no momento em que precisa desmantelar o programa nuclear do Irã e uma programação com a faixa de Gaza e enquanto os acordos, né, das relações com Israel estão acontecendo. Vou lá então, parabéns pela Fábio. live, deixo com vocês e um Shabbat Shalom a todos. Beleza, Shabbat Fábio. shalom, Fábio. Obrigado. Um abraço para o Obrigado, Likud Fábio. Brasil. Olha, nós temos então várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O Davi e Rafael, o Israel vai esquecer o Khamenei? Vai deixar ele sobreviver? O pessoal está perguntando aqui no chat. Na minha opinião, eu acho que vai passar um período aí sem ninguém tocar no assunto, depois ele morre engasgado com caroço de azeitona. Vai ser sempre... Vai ser isso. Ninguém vai conseguir ligar. Oh, morreu de quê? Não, tropeçou na soleira da porta, bateu a cabeça na quina da mesinha de centro e foi-se. Foi de arrasta. Foi divulgado umas mensagens trocadas, não sei se é filha ou filho de Khamenei, dizendo que ele conseguiu escapar de várias tentativas de eliminação. Isso acabou de sair também. Olha só. Ele conseguiu escapar de várias tentativas de eliminação por Israel ou pelos Estados Unidos, e que ele não usa nenhum tipo de nada eletrônico, absolutamente nada, ele não possui nada eletrônico, e não sabem exatamente como Israel conseguia encontrar e descobrir o local que ele estava escondido. Então ele trocava de local a cada 30 minutos. Foi isso que troca de mensagem entre o filho, acho que o filho ou filha dele, com algum amigo, isso vazou já na internet lá no Irã. E estão divulgando no Irã, eu até tinha salvo isso aqui, uma imagem, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, uma imagem nas ruas do Irã, uma caricatura de Khamenei perguntando, cadê você? Ele ainda não apareceu. Ele tá sumido ainda, né? Aí estão divulgando no Irã, cadê você? Ninguém sabe cadê o cara. Todos Ele vai os ficar pronunciamentos igual até agora. o Nasrallah, Será que não desde morreu, da, guerra da última guerra do Líbano, que viveu num bunker.
existe essa teoria também por lá que ele teria sido sim eliminado. E outra coisa interessante que Será? aconteceu hoje, a conta oficial do Mossad em Israel divulgou. Eu sei que vocês estão desesperados e nós não achávamos que vocês iriam entrar com tanta força em contato com a gente. O Mossad escrevendo em persa, dizendo: mas muitos líderes e oficiais da Guarda Revolucionária estão entrando em contato com a gente. Fiquem calmos, nós iremos responder a cada um no seu tempo. E se Ô, vocês estão com beleza. problema no recebimento de salário, entrem em contato conosco que nós também iremos resolver esse problema. Simplesmente Mossad sendo dominou Mossad. lá dentro É Cara, impressionante. com profundidade, né? interno. Diz que o Kani, né, na verdade, que é o único general que continua vivo, o único cara que continua vivo lá, que não foi eliminado, estava também no dia da eliminação do Nasrallah e não foi eliminado. Não foi eliminado no primeiro dia da guerra com Israel. Falam que esse cara, na verdade, ele é um espião do Mossad. E essa semana ele tuitou dizendo que ele não é nem um espião do Mossad. Aí o Mossad Como se respondeu... ele fosse "Agradecemos o seu tuitar, né? serviço." E aí o Mossad respondeu para ele: "Agradecemos o seu serviço." Não, eu Ele não já sei se era. vocês viram a notícia quando saiu, não sei se o pessoal do Brasil viu, mas teve um boato logo no início dos envios que o Irã estava mandando míssil para cá, para Israel, e o Irã divulgou que ele atingiu a sede do Mossad. Sim. Atingimos a sede do Mossad, e todo mundo me perguntando no particular e tudo. Logo depois mandaram uma nota dizendo, o pessoal do Mossad falou assim: atingiram a sede do Mossad, não tem problema não tem ninguém lá não, estamos todos no Irã. Estamos todos... Ô, turma, lógico, dentro do que vocês Olha, podem... Olha lá, a foto dele, Isso aqui sumiu. é lá no Irã. caricatura. Caraca. É lá no Irã. Desaparecido. Desaparecido. E ele tá sumido mesmo. Ele tá sumido. Turma, dentro do que vocês podem falar, o que foi atingido em Israel? Lógico, as cidades mostrou na mídia, eu sei que tinha até uma diretriz, né, militar do governo que não era para o cidadão ficar mostrando ali o lugar exato, né? Mas o que você pode contar, Davi, Rafael, do que foi atingido pelos mísseis do Irã, que não são de brinquedo? Os mísseis Sim, são... óbvio. Inclusive se desconfia que eles utilizaram até míssil hipersônico no negócio, porque ele simplesmente derreteu quase um quarteirão inteiro, né? Antes do Davi começar a falar os pontos, que eu tenho certeza que ele tá mais a par desses pontos do que eu, muita gente que colocou, porque essa censura militar que é imposta para os cidadãos não mostrarem as coisas é para ninguém saber do que foi destruído, para esconder que Israel é sempre o poderoso, que nada se destrói em Israel. Não, muito pelo contrário, isso é para não ajudar a localização do inimigo. Olha, esse míssil que a gente lançou, a gente joga um pouquinho mais para cá no próximo, a gente vai pegar exatamente onde precisa. E as pessoas não colocam até isso ao contrário. Não, porque essa censura militar de Israel é justamente para Israel manter sua postura de poderoso, de que nada é atingido. E aí agora eu deixo a continuidade aí com o Davi para falar o que foi atingido em Israel. Bom, primeiramente eu não posso falar o que foi atingido, mas eu posso falar que foi atingido. Davi. Ô, Davi, não foi atingido lá um negócio de petróleo lá? Não foi atingido? Eu posso dizer que sim, tá? Eu posso confirmar. Olha só, deixa eu falar aqui. Alvos estratégicos, sim, foram atingidos. Isso não é segredo para ninguém. Alvos estratégicos foram atingidos. E por isso, eu gosto sempre de frisar o seguinte: se eles têm a capacidade de atingir alvos estratégicos, então eles miraram exatamente onde queriam, correto? Não se foi esse é correto, eles queriam matar civis. Eles miraram em civis, em prédios de moradores e não em bases. Lá no centro de pesquisa lá? Não foi um acidente quando caiu num prédio de moradores. Não foi um acidente. Eles sabiam exatamente onde queriam derrubar o míssil. Se o cara acerta num alvo estratégico e acerta num alvo civil, porque ele mirou no civil. Não foi erro de cálculo. Claro. Concordam? Sim. Então, a pressão, né? A pressão... Essa é real, porque dizem, né, que na verdade Israel encomendou os mísseis para poder demolir prédio que estava para ser demolido.
É. Aí jogou no Esqueceram de tirar as Instituto pessoas de Weissman, dentro. jogou no hospital, jogou em tudo, né? No Instituto Weissman é um instituto que estava exatamente no prédio onde estavam as pesquisas da cura do câncer. Exatamente. Os caras miraram nesse prédio. Não foi acidente não foi o vento que empurrou um pouco o míssil de 22 toneladas para o lado. Tá? Em relação a mísseis hipersônicos, é óbvio que foi utilizado, mas nunca foi divulgado aqui. O Irã possui mísseis hipersônicos e foram utilizados. Mísseis hipersônicos, mísseis de múltiplas ogivas. De Eu acho que é fragmentação, o né? Ahmed. É o Ahmed. Ele chega a 8 km de altitude, ele se abre e dispersa ali várias ogivas num espaço de 8 km. Esse é o tamanho da Pra quem destruição joga que eles Angry Birds, é o passarinho amarelo, o amarelo não, o azul que se multiplica. Uma bomba de fragmentação foi utilizado também, e mísseis hipersônicos. Ali tem uma imagem do míssil hipersônico, a velocidade incrível. Incrível. Dá pra Você notar a vê diferença. você vê essa foi, acho que, a melhor que eu vi. Você vê o domo de ferro, você vê o Aaron, todos eles tentando interceptar, e o míssil faz assim, ó. Simplesmente Direto, Então foi utilizado sim, mas eu acho que hoje em dia não restou muita coisa para eles por lá. Viraram pó. Bom, nós tivemos... Assim, ó, Shimon, uma parte Diga. do Irã, a gente tem Já a outra era. parte do Irã que não foi muito atingida, Que é né, no mapa. O leste, né? É o O lado- leste do Irã ainda Exatamente, o leste tá mais tá inteiro. inteiro. Tá Tá inteiro, mas por que diminuiu a quantidade de mísseis? Por conta da distância. Quanto mais longe, mais difícil chegar até Israel. Menor a Muitos capacidade caíram no deles meio do chegarem. caminho. Caíram no meio do caminho, caíram na Jordânia, caíram no Iraque, caíram na Síria, e outros se desmontaram simplesmente no ar. Tem um Conta da estoque de distância. 1000 ainda? Difícil. Tem ainda 1000 Mísseis? mísseis lá, você acha? Eles acho podem que tem ter até mais. mais do que isso, mas eles não têm lançadores. Ah. Não tem como lançar. Quanto de lançador foi destruído, Davi? Um terço, né? 2 terços. 60% dos lançadores, de acordo com a última divulgação oficial, foi destruído, e eles levam em média de 6 a 1 ano para construir cada um desses lançadores. Mas Israel não só destruiu o lançador, como destruiu a fábrica dos lançadores. Tu não tem como fabricar mais porque não tem fábrica. Tu destruiu os armazéns onde tinha lançadores guardados. Fábrica de Destruiu mísseis tudo, também. destruiu fábrica de míssil, fábrica de pesquisa, material, enfim, destruíram tudo. Davi, E também destruiu não só os cientistas, como também todo o registro nessas décadas de pesquisa também foi destruído, né? foram Virou pro tudo pó. espaço. Tem uma pergunta aqui, tá? Mas o que levou... Se vocês souberem, obviamente, ou tiverem alguma opinião sobre isso, mas o que levou ao final dessa guerra em 12 dias? Porque ficou aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. E eu acho que isso se deve muito ao regime, né? Ao Khamenei ter ficado em pé ali. Eu acho que esse não era o primeiro alvo de Israel, né? Era a instalação nuclear, os mísseis e tal. Mas o Khamenei supostamente tá lá ainda vivo, né? E aí todo mundo pergunta, mas o que levou Israel a parar agora, se ele estava ganhando o negócio? Vai lá, Davi. Bom, tá todo ok, mundo esperando vamos lá. essa resposta, Davi. Na verdade, o que acontece é que a guerra atingiu quase todos os objetivos da guerra. A guerra tem um objetivo, todo mundo quer guerra, né? Vamos pra guerra, vamos fazer guerra, vamos continuar essa guerra eternamente. Não, gente, guerra tem validade, tem tempo. Não tem custo como ficar também. lutando contra o Irã eternamente. Não tem. Os objetivos da guerra eram eliminar a capacidade balística do Irã, um deles. O outro objetivo era destruir as usinas nucleares do Irã. O terceiro objetivo é a eliminação de toda a cadeia de comando do Irã. Todos os objetivos foram atingidos, somente restou a eles ainda uma capacidade de disparar contra Israel. E agora falaram, Israel lutou e perdeu a guerra. Israel não perdeu a guerra. Alguém vence guerra? Não. Você consegue enfraquecer o outro lado Todo mundo perde. para que o povo, a oposição, consiga fazer o resto. Foi exatamente o que aconteceu no Líbano, foi exatamente o que aconteceu na Síria. Bashar al-Assad só caiu porque Israel lutou contra o Hezbollah e enfraqueceu o Hezbollah. Se o Hezbollah tivesse forte, ele teria lutado para defender e manter o Bashar al-Assad no poder.
Israel conseguiu enfraquecer o Hezbollah, enfraqueceu ele dentro do Líbano e fora do Líbano. O Bashar al-Assad derrubou, a oposição derrubou. A mesma coisa aconteceu com o Irã. 12 dias de guerra contra o Irã é mais do que suficiente. Na última guerra, 6 dias, né? A guerra dos 6 dias, agora é uma guerra de 12 dias. Eu acho que já deu no que tinha que dar. Eu não tinha mais o que mais fazer por lá. Ok? Não tem como vencer uma guerra com força aérea. Você consegue enfraquecer um país com força aérea. Israel também fez operações terrestres que eu trouxe aqui e falei várias vezes que isso estava acontecendo e logo seria divulgado e depois foi divulgado. Operações da Força Aérea, da infantaria em terra. Unidades de elite, Shaldag, operaram dentro do Irã. E sabe lá o que eles fizeram, a gente nunca vai ficar sabendo. Nunca iremos ficar sabendo exatamente o que foi que eles fizeram em solo. Isso não foi divulgado que eles estiveram lá. E o Trump, com a sua boca grande, falou que eles também estiveram em Fordo. Né? Foi muito criticado dentro da área militar por ele ter falado isso, mas ele falou que estiveram em Fordo, pessoalmente verificaram o que aconteceu lá. Então, acho que a guerra chegou ao fim porque não tinha mais o que fazer. Acabou. E, na verdade, na minha opinião, né, eu vejo que isso foi um input desse cessar-fogo, foi um input dado pelo próprio Irã. Por quê? O maior medo deles não é perder para Israel, e sim perder o regime cair. Então, essa própria bomba atômica que eles diziam que iam construir, isso seria para proteger até o próprio regime, para que a população não tivesse um apoio externo, porque só a população pode derrubar. Israel pode bombardear, Estados Unidos pode bombardear, mas quem pode derrubar o regime é o povo do Irã. E se você tem um povo que tem acesso a informações externas, o que o regime faz? Corta a internet. Vamos cortar a internet para o povo não saber o que está acontecendo fora, vamos cortar a internet para o povo não dizer o que está acontecendo de dentro para fora, e chegou um ponto que eles falam assim, não, se a gente não der uma pausa agora, o regime cai. E foi, acho que, no limite do limite. Mas, segundo o Irã, eles foram os vencedores da guerra. Alguém Igual perguntou... o Hamas, né? O Hamas ganhou a guerra. Alguém Isso perguntou Não tem nada em guerra. se terminou porque Israel não tinha mais como se defender. Acabaram lá os mísseis Fake. interceptadores? Fake. Shimon, Israel se prepara para essa guerra há décadas. Não é de agora. Pode ter certeza que eles não tinham somente 10 canetas BIC guardado. Exato. Muito E mais tudo do que isso que aconteceu antes, Líbano, Hamas, isso tudo está interligado para possibilitar um ataque ao Irã. Tudo isso Você não tem enfraquecer os orçamento tentáculos secreto, antes. né? Exatamente. A gente não tem um orçamento secreto. Em Israel existe um orçamento secreto para isso, para esse tipo de situação. E o que mostra somente a vitória, não só no âmbito militar, como econômica de Israel. A economia de Israel saiu fortalecida, o dólar em Israel se enfraqueceu, o shekel se fortaleceu. Hoje o shekel está 3,33, acho que é isso que bateu hoje. Isso, Segundo 3,30, analistas, vai chegar em 2,98. 2,98. A última vez que isso aconteceu foi em 2007, por aí, 2008. Ou seja, cadê a falência? Onde que Israel faliu? Só se fortaleceu economicamente. Em tudo. Em tudo. E as bolsas claro do Irã só no vermelho, né? E aqui subindo. Subindo. Venda de armas para outros países, para a Índia, para a Romênia. Só ganhamos em todos os cenários aqui. Agora, quem acha que vitória em guerra... Tem muita gente que acha que vitória em guerra é quando você destrói o outro país inteiro com uma bomba nuclear. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Claro que não. Os árabes não vão para lugar nenhum. Você não tem como acabar uma população, porque eles não têm nada a ver com aqueles líderes malucos lá. Boa. Simples. E os 400 quilos de urânio, Davi, tem algum temor, Guanabara? Tem algum temor em Israel desse negócio aí? Ou será que Israel vai conseguir manter lá no Irã a mesma coisa que ele mantém no Líbano? O cara se mexeu, bum, explode ele e ele para de movimentar. Vai conseguir manter essa soberania lá no território iraniano? O que vocês acham? Eu acho mais difícil, né? Porque é longe. A logística para você fazer esse tipo de monitoramento é bem complicado. Porque você sai daqui para lá 2.000 quilômetros, pega alguma base mais próxima,
é completamente diferente do que você fazer isso aqui no Líbano, que você está sempre aqui, do ladinho. E justamente aqui é onde eu moro mesmo, a 8 quilômetros, 9 quilômetros. Então é muito mais fácil. Já disse hoje em uma notícia que Israel já está se preparando para reafirmar essa questão da tentativa do Irã de reativar o seu programa nuclear, que já está claro, absolutamente claro, que eles sim estão tentando reativar o mais rápido possível. Já tem imagens de satélite com máquinas pesadas, reconstrução de estradas de acesso, já tem tendas para esconder o buraco que foi feito pela bomba. Então, podemos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, olha só. Diga lá. A superioridade aérea de Israel lá continua total. Todas as noites, eu aconselho vocês também a acompanhar a mídia de Telegram do Irã. Uhum. Super importante, tá? Todas as noites, as A baterias defesa aérea, antiaéreas de Teherã continuam disparando contra, segundo eles mesmo, pássaros. Tá? É isso que a Guarda Revolucionária fala, que são pássaros. Pomba e coruja. Mas todas as noites eles estão tentando abater o quê? Os drones israelenses, que continuam sobrevoando. Agora, será que, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Será que esse disparo dessa bateria antiaérea não é talvez para mostrar para a população? Porque é estranho, a bateria antiaérea não funcionou durante os 12 dias de guerra. Nada foi disparado. E agora resolvem toda noite disparar? Essa bateria antiaérea que o Irã possui, ela é da Segunda Guerra Mundial. Novinha. Ela não consegue chegar tão alto. Então eles tentaram também derrubar caças, mas não conseguiram. Material bélico muito antigo. Só fica o rastro de vermelho no céu, igual como a gente viu na Guerra do Golfo. Nada mais, nada além do que isso. Sim, mas Israel continua monitorando isso de longe, não tenho dúvida disso. Tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Tem uma unidade do Exército chamada Roim Rachok. A tradução seria olhar longe, alguma coisa do tipo. Que os soldados, olhar distante, Rafael, Shmuel, eles são autistas. São soldados especializados em observar em mapas mudanças de milímetros de um dia para o outro. Bacana. Então essa unidade, ela que foi provavelmente envolvida completamente em descobrir tudo que acontece no Irã, e eu acredito que eles continuam funcionando todos os dias, sem parar, para ver qualquer tipo de movimentação irregular. Eu participei de um videozinho desses caras aí, e um soldado comum conseguia identificar no mapa algo como eles. Imagina uma movimentação no mapa de satélite de 1 milímetro. Eles conseguiam fazer a identificação disso em poucas horas em um soldado normal em 3 meses. Caramba, impressionante. Davi e Rafael, qual que é a leitura, né, que os israelenses fazem dessa contra-informação que minou o governo americano sobre destruir essa... É uma confusão mesmo, né? Essa usina, né, nuclear, essas capacidades nucleares. Isso foi minado ali do governo americano, uma contra-informação. Aqui, na nossa cobertura, a reação do pessoal que acompanha as nossas transmissões, né, sobre, de fato, causamos um dano. Qual é o atraso significativo que damos ao programa nuclear do Irã? É um atraso de meses? É um atraso de anos? Visto que o regime não foi derrubado, porque ficou provado que Israel não tem intenção de intervir na política interna do Irã, os Estados Unidos também não teve, né? Talvez esses 40, 60 anos aí do regime islâmico tenha doutrinado demais as gerações aí sobre uma mudança na política interna do Irã. O herdeiro monarca talvez não alcançou ainda os objetivos, mesmo que Netanyahu, ainda no governo Biden, ele começou uma comunicação direta com os iranianos, porque é isso que vocês comentaram mesmo, sobre o regime ele tem que ser deposto pela própria população, pelos próprios eleitores, supostamente.
Agora, em Israel, né, qual que é a leitura, qual que é a sensação do israelense sobre o atraso dessas capacidades do Irã, essas capacidades nucleares do Irã, como ameaça? Qual que é a leitura dos esforços entre Estados Unidos e Israel? Vai lá, Davi. Bom, na verdade, você tem um monte de informação desencontrada em relação à leitura disso. Até Cada um fala uma coisa. para emendar, senhores, Davi e Rafael, e como que a oposição ao governo usa isso aí também, né? Bom, a oposição do governo, na verdade, ficou em silêncio durante toda essa guerra. Eles não fizeram declarações contra o governo durante a guerra. Até mesmo a esquerda radical ficou literalmente calada e a esquerda moderada apoiou totalmente o governo, a coalizão, durante o conflito. Tá? Isso aí foi extraordinário, realmente, uma única linha de pensamento até o final, até o fim do conflito. Depois que acabou o conflito, começaram as vozes a aparecer dizendo que Volta ao normal. não fizeram tudo que precisa ser feito, né? Faltou coisa para fazer, e aí começou também a surgir informações desencontradas dos próprios americanos, afirmando, o Pentágono disse que o atraso poderia ser de 1 ano a 2 anos, outro cara foi lá e falou que o atraso deveria ser de 6 meses, informações desencontradas. Agora no discurso do Dia da Independência dos Estados Unidos, foi hoje, se eu não me engano, Trump falou que foi tudo Isso. completamente devastado, destruído, não restou nada. Tá? Isso aí ele próprio falou, e ele volta e fala isso diversas vezes, dizendo que não existe mais urânio nenhum no Irã. Bom, eu acho, sentindo dentro de Israel, novamente, o povo israelense acha que sim, no modo geral, a missão foi cumprida. Tá? A gente chegou ao fim dessa operação, no momento que deveria chegar, até mesmo porque, por mais que o urânio ele exista, a mente capaz de manipular esse produto e encaixar ele na forma perfeita dentro de uma ogiva não está mais entre nós, deve estar lá com as virgens. Mas hoje em dia, o que você precisa, na verdade, é disso, não somente do material. Você pode ter o melhor avião, eu sempre falo isso, agora eles receberam 40 aviões, e daí? Sabe pilotar o avião? Você sabe levantar voo? Você sabe lutar contra um caça israelense que treina há décadas para te detonar? Não. Então não adianta ter o urânio também se você não tem como fazer o uso correto desse urânio. Eu acho que esse é o pensamento real aqui em Israel sobre isso. Os cientistas foram eliminados. O cara que era a mente por trás da construção da arma nuclear foi eliminado. O conhecimento provavelmente continua existindo na mão de alguém ou em algum lugar. Lembrando que Israel, de forma estratégica, eliminou não somente os líderes, mas como eliminou também o banco de dados de tudo isso. Os centros de informação, de inteligência, tudo foi destruído. Mesmo que Gente, eles eu volto possuam em 2 urânio, minutinhos, hein? tá ok? Mesmo que eles possuam o urânio em si, você precisa do conhecimento para fazer isso aí virar uma bomba nuclear. Davi, tem uma pergunta boa aqui, eu achei interessante, bem pertinente, pelo seguinte. Olha, foi lá a mais, acho que é 2.000 quilômetros de distância, né? O Irã, mais ou menos 1.800, 2.000, né? Foi lá, Depende do ponto, sim. obliterou, atingiu os alvos e resolveu a parada. Mas em Gaza, Davi, por que em Gaza é tão complicado? É a pergunta do nosso internauta. É muito simples a resposta. E vai de contra a história de Israel está cometendo genocídio na faixa de Gaza, né? Porque se a gente realmente quisesse cometer um genocídio na faixa de Gaza, a guerra terminaria em 1 mês. E não restaria ninguém na faixa de Gaza. Então, o cuidado que Israel tem para não atingir civis fez com que essa guerra, e faz com que essa guerra dure tanto tempo. Esse é o cuidado que Israel tem para exatamente não atingir quem não tem nada a ver com a guerra. É sinalizando o prédio para a pessoa sair antes de detonar o prédio, é levar a população para um outro ponto onde a guerra não esteja, e os reféns torna tudo muito mais complicado. No Irã, não tínhamos reféns. Na verdade, a gente tem uma refém que, infelizmente, não foi muito falado sobre ela, né? Stephanie. Não sei se vocês ouviram falar de uma jornalista israelense que está presa até hoje lá. Pois é, ninguém fala mais sobre ela, ela não está sobre negócio. Ela está presa. Ela foi presa no Iraque. Dizem que ela é uma agente do Mossad e até hoje ela está presa lá. Mas, enfim, nós não temos oficialmente reféns no Irã. Não tínhamos reféns no Líbano. Então é uma guerra muito mais fácil de você lutar do que uma guerra num espaço tão pequeno como é a faixa de Gaza. Para quem já esteve lá, eu já estive na faixa de Gaza, é muito complicado, é uma guerra urbana muito complicada de ser travada. Se você não atingir alguém, é quase impossível.
E eles se beneficiaram disso durante todo o conflito, e a gente chegou na situação onde chegamos hoje. 75% da faixa de Gaza dominada por Israel, mas ainda temos uma parte que não foi dominada, e nessa parte se encontram os reféns. Davi, surgiu uma discussão essa semana, até você falou também sobre isso, entre os comandantes e, enfim, o que vão fazer. O Hamas tá lá, e os reféns estão lá, e é a última barreira para resolver a parada. Tem mais ou menos aí, o Netanyahu prometeu, nós vamos acabar com o Hamas. O Hamas vai desaparecer militarmente, né? A ideologia não, mas militarmente ele pode desaparecer. Mas ele tá só jogando confete ou realmente vão para cima, e aí tem as consequências de repente perder esses reféns que estão vivos. O que você acha dessa estratégia? O objetivo da guerra continua o mesmo, a eliminação total do Hamas. O Hamas, como organização militar, ele já não existe mais. Uhum. Ele já não existe mais. O que a gente vê lá são focos de resistência armada, guerrilhas. É isso que a gente está vendo na faixa de Gaza. Eles, como organização, eles já não existem mais. A gente não tem mais Não líder estão mais do Hamas organizados. na faixa de Gaza. Não tem líder do Hamas na faixa de Gaza. Eu não sei nem com quem eles negociam exatamente. O cara que está no Catar, como é que ele liga? Que líder ele fala? Para quem? Com quem que ele fala na faixa de Gaza? Porque não tem mais um líder. Todos foram eliminados. Não existe mais ninguém. Só existe soldado raso. Então o cara que está no Catar negociando essa troca de reféns, quem sabe até mesmo não sabe, o cara de Gaza não sabe que ele está negociando isso. E hoje o Hamas disse que Exatamente. vai dar essa resposta, né? Que ele vai se reunir com todos os clãs, ou seja, com os outros que possuem reféns. Lembrando que foi um mercado aberto, né, no dia 7 de outubro. Pega a sua e leva para casa. Foi mais ou menos assim os sequestros. Então não foi só o Hamas. Foi o Hamas, população da faixa de Gaza, outras organizações pequenas que levaram reféns para dentro da faixa de Gaza. Então, eles não existem mais como eram antes, não possuem mais aquela organização que existia antes. Então, isso aí, na minha opinião, já foi cumprida essa missão do desmantelamento total dessa organização, que nem mesmo walkie-talkies a gente não consegue se comunicar, então não é mais nada efetivo. Mas tem muita arma na faixa de Gaza, assim como em todo o território palestino da Judéia e Samária, também tem arma. Lá também possuem armas e tem esses focos de resistência escondidos em túneis, aqui e ali. É isso que acontece na faixa de Gaza. Mas a guerra ela já pode, nesse momento, parar e você consegue acabar com o Hamas através dos clãs internos que existem na faixa de Gaza e já estão lutando contra eles na faixa de Gaza, como o Abu Shabab. A tradução de Shabab em árabe é pessoas. Abu Shabab é o pai de todo mundo. Filho, tá? é Esse o cara pai que é um das pessoas. beduíno, o pai das pessoas, da população de lá. Ele se chama chamam ele de Abu Shabab. Ele é a maior resistência contra o Hamas hoje na faixa de Gaza. Ele domina um terço da faixa de Gaza dele. Ele controla a ajuda humanitária. Dizem que ele trabalha com Israel, segundo o próprio ministro Lieberman, né, que abriu a boca e falou merda mais uma vez. Disse que ele trabalha alinhado com Israel. Já que ele falou, eu confirmo. O cara tá falando, fazer o quê? Tem que confirmar. Ele falou, o ministro. Tá falado, então, né? Tá falado. Então, o Hamas já não existe mais como era antes. Acabou o Hamas, cara. Como organização militar organizada. Então falta só entregar, né? Falta definir para quem que vão entregar ou, Davi, vão entregar mesmo para 4 países árabes ou vai ficar um pedaço com Israel, vai ficar um pedaço com os americanos e um outro pedaço lá para os árabes? A minha opinião sincera é que isso aí vai ser controlado por países árabes, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito. Essa é a minha opinião. Daqui para frente. Na sua opinião, você acha que claro, Israel vai sair militarmente de Gaza? Não. Eu também acho que não eles vai vão sair ficar. Eles vão ficar por tempo indeterminado em Gaza. Isso aí não vai sair da faixa de Gaza, vai ficar no Tzir Morag, vai ficar no Tzir Netzarim, vai ficar no Tzir Filadélfia. Não vão sair dessas rotas estratégicas da faixa de Gaza. Pode ser que o controle interno passe a ser do Abu Shabab completamente da faixa de Gaza, a polícia, eu quero dizer, e todo o sistema governamental da faixa de Gaza. E quem sabe lá seja mais um desses emirados de que Nir Barkat falou em uma entrevista nos Estados Unidos. Montem as peças, é mais ou menos isso. É um quebra-cabeça, mas já dá para imaginar o fim disso tudo aí. Então nós estamos caminhando mesmo para um final. De repente até dezembro esteja mais ou menos normalizado, turma.
Eu acho Olha, que dezembro, essa semana que vem, cara. eu acho. Oi? Semana que vem. Eu acho que segunda-feira, na verdade, hoje à noite para sábado, domingo, segunda no máximo, o dono do mundo da Terra, né? A gente tem um outro dono do mundo que está acima da Terra, mas o dono do mundo da Terra hoje, ocidental, ele vai bater o martelo na segunda-feira. Netanyahu não está indo a passeio para tomar café com Trump. Quem E acha que teve nada uma disso é visita combinado... anterior, né? O ministro da Aham. Defesa da Arábia Saudita foi antes É. de Netanyahu chegar, já foi se encontrar com o cara também lá, né? Exatamente. Hoje, na madrugada de hoje, antes. o ministro da Defesa esteve por lá. E vou só fazer aqui uma ligação do que... É uma teoria minha, tá? Tem uma teoria. Boa. Retiraram as sanções da Síria, mudaram a narrativa de El Jolani para Ahmed. Aham. Algo me leva a acreditar que ele deve estar a caminho também de ir lá para os Estados Unidos para dar a mão para o Netanyahu. Pro Netanyahu. Guarda isso aí. Caraca. Guardem que mudança. isso aí. Quando eu falei que Netanyahu, que Trump iria encontrar com o Ahmed, com o El Jolani, que esse que é o nome dele, terrorista, muita gente falou, tá maluco, isso nunca vai acontecer, e aconteceu. Aconteceu. E por um acaso, tiraram as sanções da Síria um pouquinho antes de Netanyahu ir para lá. Incentivo. Já Incentivo fiscal, econômico. Normalizar. Não, para ele poder entrar nos Estados Unidos, você precisa tirar as sanções econômicas da Síria. Você precisa dizer que a Síria já não é mais um país terrorista. Para ele poder entrar país terrorista, naquela exatamente. lei, Eu acho que algo me diz que a mudança, né? O fato de Israel estar hoje dominando a soberania aérea do Irã é de fato pelo enfraquecimento dos grupos, né, que estão ligados ao Irã. Então isso aconteceu com o Líbano, aconteceu com o Hezbollah, com o Hamas, com os grupos que atuavam no território da Síria, com a queda de Bashar al-Assad e os Houthis, né, que têm as respostas imediatas dos ataques que fazem contra o território de Israel, e a dominação do espaço aéreo iraniano é uma dominação de que indica as mudanças de tempo. A impressão, né, que mesmo os anti-sionistas, mesmo os antissemitas, eles estão tendo, para desespero da oposição, eles estão tendo as mesmas impressões, né, dessas mudanças, né, da forma como o mundo no Oriente Médio está outro em pouco tempo. E essas movimentações políticas que os Estados Unidos está sendo fundamental, isso da transição de Biden para o novo governo que apoia de forma incondicional as medidas de Israel de existir, de se proteger e de se armar, né? Então essa leitura ela é unânime até para os que não gostam, né? Os que não gostam de Israel. E a outra coisa, em falar em não gostar, na minha opinião, não é sobre o quanto a Síria, os sírios, ou o seu governo, os libaneses e o seu governo, os Arábia Saudita e o seu governo gosta de Israel ou do sionismo, mas são as mudanças na hegemonia global, né, que precisa esses países com visão, por exemplo, por que os Emirados Árabes e a Arábia Saudita está se posicionando do lado dos Estados Unidos e do bloco europeu e não dos BRICS, né, do panfletário Lula sobre o eixo das ditaduras. Então essa mudança programada, como foi dito aqui, né, eu acho que foi revelador. Eu não tinha ouvido isso, acho que foi o Davi que disse agora, sobre quem é que manda, não sendo o Irã e sim a China, né? A programação chinesa de assumir a hegemonia americana em 2050, ela está tendo um atraso significativo, né? Até pela vitória que o governo americano teve no Congresso sobre as medidas econômicas, né? Então, os passos, né, o time está sendo totalmente favorável. É a impressão, né? É a impressão unânime que você consegue perceber, inclusive no desespero da oposição. Vou falar aqui sobre uma coisa para fortalecer a história da Índia e
e da China, né, que na verdade tem tudo a ver com essa guerra, e porque eu chamo a China sempre na verdade, a cabeça da serpente é a China por trás do Irã, isso está mais claro do que nunca. É uma guerra entre os Estados Unidos e a China, né, por hegemonia nessa região do Oriente Médio. A China até mesmo fez uma ferrovia que ligava a China ao Irã. Vocês ficaram sabendo disso provavelmente. Sim. Uma ferrovia que se liga a China ao Irã, porque a China precisa de uma saída para o mar. Ela possui uma saída para o mar muito pequena, mas tem um país que atrapalha eles ali, que é Taiwan. Taiwan atrapalha a China. Então a China precisa de uma outra forma de saída, e essa forma deles, o plano da China, isso é uma teoria da minha cabeça, tá? Da China era uma construção, era ligar Irã, China, Irã, Iraque, Síria, Bashar al-Assad e Líbano. E você teria uma saída pelo mar Mediterrâneo. Né? Era uma das formas, então tudo foi caindo, desabando, né? Desabou ali o Líbano, desabou a Síria, o Iraque é praticamente Estados Unidos também, né? O Iraque é uma base americana, praticamente, e agora o Irã se enfraqueceu, você quebrou aí, na verdade, um braço do grande plano da China, e fortalecendo a Índia, que agora está descobrindo, né, a força que ela tem, né? Vários gênios saem da Índia, a gente sabe disso, que a Índia é apesar do não parecer, existe muita gente inteligente por lá, é um forte concorrente aí para a China, contra a China, e um aliado do Ocidente. Em relação a Israel, como vim trazer uma frase aqui de Theodor Herzl, que em uma carta ao barão Richer, ele escreveu o seguinte: seremos lá no Oriente Médio uma muralha da Europa contra o Oriente, um posto avançado da civilização contra a barbárie. Vou ficar aqui para finalizar essa participação na live. Mensagem de Theodor Herzl. Somos a defesa do Ocidente contra os bárbaros do Oriente. Isso aí, dito por ele mesmo. Nós estamos... Você que está aqui acompanhando no canal do Davi Almescânio, Viva Israel, canal do Guanabara, aqui na Sinagoga no Likud Brasil, nós vimos a história e o mundo, o mapa global se modificando mediante aos nossos olhos, né? Vamos contar para os netos, para os bisnetos, eu espero, né? Que nós vimos essa mudança. Mas tudo é uma preparação para algo maior, né, turma? Eu acho que daqui a um tempo nós vamos estar aqui de novo relatando. Espero que demore, mas a China ainda está bem viva. Você acabou de levantar essa linha de análise global. Eu também concordo muito com ela. É isso. Lembrando que Taiwan é um calo no calcanhar da China. É um calo. Porque eles são a oposição que sobreviveu, né? A oposição se refugiou ali e ficou por lá. E eles atrapalham a China, na verdade, de sair ao mundo. Você tem ali o mar da China meridional, você tem o mar da China o oriental, tem o mar do Japão, né? O mar da Filipinas. Eles não têm muita saída pelo mar. Para pensar nisso. Eles não têm muita saída. Então a saída seria realmente... E tem uma coisa, ó. Vai girar muita grana agora. Aliás, essa grana já estava girando do outro lado. Ela vai mudar de mãos, né? Com toda essa normalização árabe-israelense que era impensável e agora está se tornando uma realidade. Alguém vai deixar de ganhar dinheiro. E aí a coisa pode esquentar mais rápido ainda do que a gente imagina, né? Porque como que a China vai recuperar essas perdas que ela terá justamente com essa normalização? Porque a China perde, não tem como todo mundo ganhar. Todo mundo ganha. Não. Alguém vai ficar sem grana. Hoje a China está ganhando. Por quê? Os navios simplesmente não podem passar ali naqueles estreitos. Há uma fila enorme ali. Parece que o navio tem que, para passar ali no canal de Suez, tem que agendar com 1 ano de antecedência para poder passar ali com a sua mercadoria, carga, seja lá o que for, né? E com isso saiu as notícias que os navios chineses passavam livremente ali pelo estreito de Aden, né? Próximo ao Iêmen, né? Tinha toda uma influência chinesa, russa, imagens de inteligência para os Houthis atacarem navios, posições e aquela coisa toda. Alguém vai deixar de ganhar dinheiro, gente. Outros vão ganhar muito. E aí é que o caldo entorna de novo, né? Então quando a gente vê assim, estamos chegando finalmente de um conflito, nós já vemos outros se desenrolando logo ali em frente, né? Eu espero que pelo menos dê tempo
para que as coisas se acalmem, possam reconstruir o que foi destruído Agora em você tem, Israel. né, um conflito azerbaijano com a Pois Rússia. é. Já tá começando. Ah, Não termina nunca, cara. não Mas tudo termina faz nunca. parte da mesma coisa. Onde tudo tá o faz parte. Azerbaijão? Ô, turma, ó, Tudo se interliga, na verdade, né? tá tudo É. ligado. Como nós estamos ligados, eu acho que a nossa maior preocupação hoje, eu confesso, a gente tá aqui no YouTube batendo firme há 1 ano, vocês sobre isso estão até mais tempo, né, do que a gente. Nós pegamos há 1 ano, pau, todo dia, de segunda a sexta-feira, falando aqui. E eu confesso que fiquei assim, surpreendido com o antissemitismo que surgiu a partir dessa guerra com o Irã. Surgiu assim, ó, ele aumentou os maiores canais do Brasil, os maiores canais do YouTube. Hoje, você não precisa nem considerar CNN, Globo e tal, porque eles são puxadinho do governo, né? Eles estão falando ali o que o Lula manda eles falarem, mas no YouTube, né? E de forma muito sutil. Tem sim aqueles agressivos que pedem morte aos sionistas, a eliminação do Estado de Israel, tem, mas esses são fáceis de você identificar e neutralizá-los, mas existe aquela sutileza, que foi o tema do nosso encontro de hoje, né? Aquela sutileza, teorias que vão demonizando Israel todos os dias, vão criando um ambiente hostil a um ponto... De forma educada. De forma educada, cara. Guanabara, você é carioca? Sou carioca. Carioca, o cara com sotaque carioca, tá? Com aquela malemolência, ele chega desenhando Israel como o grande satanás do mundo aí, que quer dominar. Shimon, tem uma dica aqui pra vocês aí, Rafael e Shmuel, e pra todos os... Diga. Todos que estão nos acompanhando nessa live, em todos os canais aqui, simultaneamente. Pra quem não sabe, a gente tá numa live simultânea em todos os canais. Acho que tem que voltar a falar isso várias vezes, tem muita gente que não entendeu aqui. Acho que é só no canal do Likud, acho que é só no canal da Sinagoga ou do Rafael. Não, a gente tá em todos os canais ao mesmo tempo. Eu descobri, na verdade, há 2 semanas atrás, depois que eu assisti um vídeo de um desses caras aí que despejam ódio na internet de forma muito inteligente, muito bem elaborada, muito sutil, o antissemitismo, que é crime. Eu descobri um e-mail, na verdade, existe um e-mail, eu vou divulgar, do YouTube, no qual você pode denunciar diretamente para o YouTube dos Estados Unidos. Boa. Não somente naquele botãozinho denunciar. O botãozinho denunciar, ele só funciona quando você tem muitas denúncias. Nesse tem aí, volume, você consegue enviar direto para o e-mail, e o resultado é que eu consegui derrubar um vídeo. Boa. Consegui derrubar um vídeo, Boa. cara. Boa. Tá? Eu peguei a transcrição do vídeo, vou explicar o funcionamento para todo mundo que está aqui nesse canal assistindo fazer. Você tem transcrição dos vídeos, pega a transcrição, joga no chat GPT e pede para ele analisar aonde estão os ataques antissemitas incorporados ou subliminares dentro do vídeo. Ele vai construir, vai localizar e tu pede para ele escrever um e-mail sinalizando isso para o YouTube. Ele te escreve isso em inglês, perfeito lá, da forma correta, e você envia para o e-mail do YouTube com o link do canal. Acabou. Olha só. Eu derrubei um vídeo. Boa. Um vídeo. Vamos então, todo fazer mundo essa fazendo missão. isso junto. Todo mundo que está aqui em todos os canais escutando o que eu estou falando, façam isso. Eu vou disponibilizar esse e-mail no meu WhatsApp, vou te mandar, Shimon também, pro Rafael também. Manda. É importante, é uma forma de denunciar, mas façam dessa forma. Transcrição, pedir pro robozinho lá identificar onde está. Eles são muito inteligentes. É um antissemitismo novo, cara. Eles sabem que é proibido falar, então eles fazem isso de uma forma muito inteligente, atrás de uma conspiração. E tem gente que acompanha o canal, cara, e acredita que o cara é pró-Israel. Alguém escreveu no meu canal. Sim. Não, ele é pró-Israel. Porra, que pró-Israel, cara. Porque ele não fala morte a Israel. Pró-Israel que segue esse cara. Isso que eu tô falando, né? Tem mais de 1 milhão de seguidor. E aí é o seguinte, ele tá em todos os grandes canais. Ele vai em todos os grandes... Porque ele virou agora o maior entendedor. Olha, o cara que destila... Ele destila, assim, vagarosamente o antissemitismo, porque ele coloca... Pô, se você para olhar as teorias dele, os judeus estão metidos em todas as grandes acontecimentos do mundo terríveis, né? Inclusive seriam responsáveis pelo Holocausto. Os judeus são responsáveis... O Mossad, Israel e a CIA são responsáveis pelo
pelo maluco lá das Torres Gêmeas, o Osama Bin Laden, Bin Laden. né? Bom, ele vai silenciosamente colocando. E aí ele virou o maior especialista em analisar Israel no YouTube, turma. Ele Dá quer dinheiro, falar né, de cara? Israel, chama ele. Bom, eu acho que os grandes canais, né, os podcasts que fazem os convites, né, Davi, Shimon, o Guanabara, o cara tem engajamento e aí esses grandes podcasts chamam o algoritmo lá para falar, É claro. para dar a visão dele. Que Por isso que é movimenta. importante, né, que você que acompanha aí o canal do Guanabara, do Davi, o nosso canal do Likud, tem que ter engajamento, pessoal. Porque a fala, o lugar de fala é para o canal e programa que tem Que engajamento. movimento. Então, é os Mais números engajado, que exatamente. levam essa posição. Eu daria qualquer coisa para ouvir qualquer um de vocês ali, ou nesses grandes canais, Sim. para falar a sua versão, como que é, o que está acontecendo da crise do Oriente Médio, porque isso combate as distorções que diariamente passam nos horários nobres da televisão e agora na internet, né? É importante que o engajamento, ele é relevante sim, ele faz diferença, a interação no chat, o like, inscrever no canal, tudo isso, pessoal, contribui e combate a desinformação da forma mais eficaz possível, né? Então, o meu recado aí a você que está... Hoje estamos falando, né, Shimon, com o canal do Davi, olha que com o canal do Guanabara, do Likud. Então, tem que fortalecer mesmo esses canais aí para tornar relevante a fala, a posição que nós apoiamos e nos identificamos, né? Shmuel, é aquilo que eu sempre falo, como é que você tem um vídeo com 100 mil views e 17 mil likes, cara? Exatamente. Exatamente. É absurdo. Exatamente. É um absurdo. E você é pró tudo aquilo que o cara tá falando. Você acredita em tudo aquilo, mas não tem coragem de deixar o like no vídeo. Pô, dá um mínimo, ninguém tá pedindo nada. Deixa o seu like, assista, porque isso aí vai entregar esse material exatamente pro E algoritmo. deixando mais claro pessoas. aqui, Davi, tem muita Exatamente. gente Pô. tem muita gente que acha que a gente ganha pelo like. Ninguém aqui tá preocupado em ganhar, até porque eu acho que todo mundo aqui tem sua fonte de renda, tem seus trabalhos, tem suas rotinas. O que a gente está tentando fazer aqui é mostrar Israel para quem está refém dessas desinformações. A gente não ganha com like. E a gente não está preocupado em ganhar like para a gente ter mais like do que o coleguinha. É justamente para a própria plataforma alavancar o nosso vídeo e mostrar o nosso vídeo para quem está no YouTube pesquisando sobre Israel. Tornar Porque o se a lugar gente de não fala tiver like, relevante. peraí, esse cara não tem like. Exatamente, o cara não tem like, vamos botar ele para o outro canalzinho ali que tem mais like. Sim. E eu acredito que ele tenha mais relevância. É isso mesmo. É Eu isso tava à mesmo. frente de combate. O cara, ele tem lá 1 milhão de seguidores, é óbvio que vão chamar ele, ao invés de chamar o Davi, chamar o Guanabara, porque ele vai arrastar mais Mesmo ele gente. nunca tendo pisado aqui. Exatamente. A- Nunca pisou. Agora no mês da guerra. Ele fala né? inglês, né? Fala inglês, lê uns livros lá, fala o nome de O uns... Shima, posso te dizer que se ele aparecer aqui, ele vai só pisar. Ô, Davi, Deixa comigo o resto. O Davi vai fazer um tour com ele. Deixa comigo o resto. Ai, o Davi Guanabara, não, esse canal falou com mais de 16 milhões de pessoas na invasão aí, na guerra com o Irã. Né? Vocês devem ter falado com mais pessoas nesse mesmo período. Agora, o número de inscritos é equivalente ao número de pessoas não. que vocês alcançaram nesse último mês? Não. Então, pô, Não. aí quem tem lugar de fala é um antissemita travestido de guru que tá dando opinião sobre o que é Israel, sobre o que são os judeus. tudo E você associa isso ao que foi divulgado recentemente em relação à guerra do Irã. Tá? Foi divulgado que vários robôs ao redor do mundo, não somente em Israel, ao redor do mundo, não tem países, provavelmente o Brasil é um deles, que todo o conteúdo pró-Irã, pró-palestino, contra Israel, ele era impulsionado através de robôs. Só que quando a guerra começou e aquele prédio lá que era responsável pelo high-tech deles foi destruído, os robôs desapareceram. Todos os perfis fakes desapareceram, pararam de escrever na mídia.
Na Holanda, são os relatos da Inglaterra, foi relatado sobre isso. Nos Estados Unidos também. Ou seja, o Irã estava por trás de tudo isso. E quando o Irã vê um conteúdo desse, mesmo que ele seja no Brasil, ele também é impulsionado através desses sisteminhas aí. E aí acaba jogando o canal lá pra cima, cara. Joga. Claro. Joga mesmo. Joga mesmo, porque é completo. Ele comenta, ele dá like, é como se fosse mesmo um seguidor de verdade, né? Então, não é só um simples Exatamente. bot, né? Que você coloca lá 1000 pessoas assistindo, mas tem 2 likes. Não. É completo o sistema e joga, inclusive joga esses Fazendas caras. de like. Fazenda de likes. Putz. Turma, ó, então vamos deixar. Aí em Israel já é 8 horas da noite, quase? 8h30. 8h30. Aqui são 8h30. 8h30, caramba. Turma, então eu quero agradecer a disponibilidade do Davi, do Rafael, que são super ocupados, porque lá o ritmo em Israel é diferente, né, turma? Aí o bicho pega, né? Não tem essa... Aqui no Brasil, né, das 8 às 18, não sei o que. Eu sei que em Israel o bicho pega pro cara ganha bem, você estava falando, né? Uma televisão aí de 80 polegadas, você compra por 3 mil shekel, Guanabara? Não, de 80 eu vi a 9 alguma coisa, mas 80 é uma baita, né? Parruda. Aqui no Brasil é 60 mil reais, turma. Né? A diferença... A carga de trabalho aqui, mas a carga de trabalho aqui é muito maior do que a do Brasil. É? Sim. A gente não tem domingo, cara. Os salários são diferentes, né? É. O salário mínimo aqui Quanto equivale é? a R$8.600 por mês, o mínimo. Caraca, é muito salário diferente. médio, Mas o custo de vida- muita gente mas o ganha o custo de vida mínimo, mas também é não é a mudar. maioria que ganha. Mas o Aham. salário médio aqui está girando em torno aí dos 19, 20 mil reais por mês. Caramba, meu. Mas também o custo de vida é mais elevado, eu imagino, né? Pouco O espaço. custo de vida com moradia é mais elevado. Aham. Mas é muito mais fácil, como eu digo, é muito mais fácil você comprar, por exemplo, um apartamento de 1,5 milhão aqui do que você aqui. comprar uma casa de $500 mil no Brasil. Caramba. Escuta, mas tá caindo míssil aí, guerra e tudo mais. Vocês não querem voltar pro Brasil, não? É essa pergunta que Nem a todo pau. mundo faz. Prefere ficar levando chuva de míssil. Brasil, vou te falar uma coisa, o Brasil, antes de qualquer coisa, no meu coração, tá? Brasil, sempre Brasil, só que infelizmente o Brasil não é do jeito que a gente quer, né? Infelizmente. Se fosse, a gente talvez não estivesse aqui. Não, exatamente. Tem o Rafael, a tua vida virou uma fofoca, porque toda hora que eu entro no YouTube tem alguém dizendo que você tá vindo embora, que você tá vindo. O pessoal que assiste a live do Davi, sempre tem um que fala assim, mas o Rafael tá voltando pro Brasil. Não, eu vou falar como é que isso começou. Chimo, eu vou começar. Eu tive uma live que eu acho que foi a única que viralizou. Deu 300 e poucos mil views. Aham. Mais ou menos 380 mil views. E na live, logo no início, que todo mundo tá lá, né? Que a média é 10 minutos de visualização. Logo no início ele me perguntou, mas pô, o Rafael tá voltando. Aí eu li o que ele escreveu, mas pô, o Rafael tá voltando. Aí eu complementei, não tá voltando. Até onde eu sei, não tá. Aí o pessoal pega só o título, né? Aham. Pô, o Rafael tá voltando. E a gente se fala, eu e Davi, a gente se fala praticamente toda semana. Aham. Vocês moram perto ou cada um mora num... Não, é bem distante. Num lado? Bem distante. Tá. 3 horas de diferença. Poxa, turma, olha, nós estamos esperando a oportunidade de estarmos aí em Israel. Eu tô criando coragem, logo, né? Ô, Davi, eu tô criando coragem se vou morar ou não em Israel. Olha, porque pra quem já tá aí, cara, você já tá aí, já tá estabilizado e vou ficar mesmo, né? Mesmo com mísseis balísticos tendo a chance de atingir aí, vocês ficam, né? E a maioria das pessoas, aliás, todos com que eu conversei até hoje, falei, mas você não vai voltar para o Brasil? Não, de jeito nenhum. Aqui pelo menos, tem míssil, mas pelo menos eu posso sair com a minha filha 11 horas da noite com o celular na mão. Não é nem isso, Shimon. Deixa eu só te colocar o seguinte. Coloque. É porque muita gente vê isso tudo na mídia. É um míssil. Estão mandando um míssil para a população civil. Eu não quero morar num lugar desse. Gente, pensa no seguinte. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu tenho imóveis no Brasil, eu tenho renda pela internet, eu poderia ir para qualquer lugar, morar em qualquer lugar. Mas aqui é um país que consegue me proteger e proteger minha família dos mísseis. Caramba. Qual é o outro lugar
que consegue fazer isso? Não tem. Qual é o outro lugar que disponibiliza bilhões de investimento em defesa para proteger seu cidadão? Qual é o outro país do mundo que passou pelo que Israel passou, milhares de mísseis lançados nos últimos 2 anos e uma baixa da população, uma baixa civil irrisória? Eu sei que é óbvio que cada morte é pesada, é para se lamentar, mas a gente falando em números, visto a agressão que é o envio de um míssil do tamanho de um ônibus, a quantidade de mortes é mínima, porque Israel investe na proteção do seu cidadão. Como é que eu vou querer sair daqui? Eu tô ligado aqui, a minha vida tá aqui, e aqui eu me sinto hiper mega. Eu fui ao Brasil recentemente, 2 vezes em menos de 6 meses, eu fui ao Brasil. Da primeira vez eu fiquei apenas 9 dias no Rio de Janeiro, e nesses 9 dias eu fui sorteado e passei por um arrastão na Transolímpica. Caraca. Em 9 dias. Com a minha família dentro do carro. Eu vou sair daqui pra quê? Não tem noção, Shimon, não tem Shmuel, sentido. Diga. o único país do mundo que em guerra de extinção, segundo os antissemitas, né? A guerra que Israel vai acabar, vai ser destruído completamente, não vai ficar ninguém aí. É o único país Vai. do mundo que, sei lá, quantos tinham? 700 mil israelenses, alguma coisa assim, estavam fora de Israel e estavam querendo voltar nadando pra cá. Voltar, não fugir. E aí voltar. conseguiram navios de cruzeiro para trazer os caras. Voltando. Né? Tu vê um país em guerra, todo mundo foge. E aqui o pessoal tava voltando para Israel. E eles estavam... Qual Eles outro anunciaram mais 20 mil novos... como que é? Olim, né? Imigrantes. Olim Padashim. Agora, saiu essa semana, acho que no Jerusalém Post, uma leva de gente querendo entrar aí. Eu confesso que até eu já tô, Shemuel. Você tá mandando o teu currículo lá, Shimon? Cara, até eu. Turma, ó, então segue aí. Tá lá, quem tá no Davi, Obrigado. no Rafael, segue a sinagoga. É só digitar sinagoga no Sim Brasil e tal. Quem tá aqui na sinagoga, segue o Rafael, segue o Davi. Ô, Rafael, o Davi, acho que eu já conheço mais ele, já tinha feito live antes. O Davi tá lá nas forças de defesa, de segurança de Israel, é membro das forças de defesa, e o pessoal tá perguntando aqui o que o Rafael faz, o que você faz aí, Rafael? Você é espião do Mossad? Eu não posso. Se eu falar, eu vou ter que acabar com a live. Então, vamos lá. Por formação no Brasil, eu sou analista de marketing, formado no Brasil, e chegando aqui eu quis me desligar. Eu trabalhei durante quase 20 anos numa multinacional de automação industrial no Brasil, trabalhava com robótica, e eu tive a oportunidade dessa empresa, que tem um braço aqui em Israel, a minha diretoria Mercosul lá, quando eu fiz o pedido do meu desligamento, depois de quase 20 anos de trabalho, eles falaram, não, mas a gente consegue te transferir para Israel, no nosso braço em Israel. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero essa oportunidade começar do zero, vida nova. Eu quero aprender o idioma, porque eu cheguei aqui, eu não sabia absolutamente nada, sabia só o alfabeto. Então eu fiz o Ulpan, que é o nosso curso de alfabetização em hebraico. Passamos ali os 5 meses, ajuda financeira do governo, e ali eu fui moldando e me direcionando para aprender uma profissão. E surgiu a oportunidade, graças aos amigos que Deus colocou no meu caminho, eu consegui entrar numa empresa que quis investir em uma pessoa para ensinar a ser programador CNC. Então eu aprendi uma profissão aqui em Israel, que é uma profissão bem requisitada, principalmente nessa área de defesa, e eu sou programador CNC hoje, eu fabrico peças de precisão para o sistema de defesa israelense, para todo o sistema de defesa, não só o Iron Dome, mas toda a infraestrutura. Então, tudo que é peça que chega da Rafael, que é a fabricante do sistema de defesa, eu recebo um projeto e eu transformo esse projeto em papel numa peça real. Caraca, que orgulho, que orgulho. Você é importante, Show de cara. bola, Você é Guanabara. importante. Você, o Davi, que tá aí, ó, sempre... O Davi é membro do Mossad, eu tenho certeza, mas ele é um Mas disfarce, ele não pode ele falar. é pago. Eu tenho certeza que ele é um porta-voz. Que legal. Ô, Davi, então, pra quem também tá vendo o Davi pela primeira vez aqui no canal, segue lá, gente. Davi Almescani, canal Vivo Israel, Rafael Guanabara. E o Davi, hoje, é membro das Forças de Segurança de Israel, tá nativo, tá até de uniforme ali, né, Davi? Você atua próximo a Jerusalém ali.
na área de Jerusalém, na Polícia de Israel, também militar, Área né, tranquila. sargento na reserva. Fez sargento na segurança reserva, de primeiro-ministro, franco-atirador, que eu sei, você já fez. franco-atirador, segurança do primeiro-ministro Ehud Olmert. Caramba, Trabalhei meu. não como segurança, como chefe de segurança Como do chefe. gabinete. Olha só. Enfim, e outras funções aí dentro da Força Aérea de Que ele Israel não pode também. falar. Isso não pode falar. Mas é isso, mais ou menos aí o currículo. Então tá lá. Segue todo mundo. Instagram também, Rafael Guanabara. Ô, Rafael, o Instagram essa semana deletou uns 10 vídeos nossos. Eu vi você também Olha aí. fazendo do teu Instagram. Eu não sei se o Davi pegaram ele, mas eles pegaram também. Mas tá lá, Não me Instagram, pegaram, não. @Rafael Guanabara, Davi Almescani, Sinagoga no Sim Brasil, Shimon e Shemuel. Vamos ver se a gente consegue ficar no ar, né? Falando Vamos ver, né? as verdades. Então tá Beleza. bom. Obrigado Turma. a vocês aí pela participação. Valeu. Um Obrigado abração, pela viu? iniciativa, Prazer. obrigado A pelo gente convite. precisa fazer isso mais vezes. Eu acho que a Vamos união fazer. faz a força. Vamos Não fazer. é isso que diz aí no Brasil, a união faz a A força. união faz a força. Então, a gente precisa da ajuda de todos os telespectadores, né, que estão aí assistindo a gente, os ouvintes, aqueles que estão dirigindo e escutando. Parem o carro, deixe seu like, volte nos vídeos de cada canal, deixe um comentário, se inscreva no canal, isso é crítico, isso é muito importante. E agora, acabou a live, distribua esse vídeo, seja em qual canal que for, Compartilhe, para exatamente. 20 pessoas. Compartilhar o vídeo para 20 pessoas e peça para que cada uma das 20 compartilhe com mais 20. Só isso que eu É peço. isso aí. Valeu, turma. Prazer. Shalom, Shabbat Abraço, Shalom a obrigado. todos vocês. aí. Prazer participar com Shalom. vocês, Davi, Rafael. Até Em mais. setembro, né, Obrigado, Shimon? Shimon. Setembro estaremos Setembro nós vamos lá. Estaremos Vamos lá aí, incomodar o Davi, tomando incomodar um chopp, um café com vocês aí. Vamos gravar. o Rafael. E nós Fechado. queremos fazer um Summit Brasil-Israel, um evento aí em Israel. Vai ser ótimo a gente fazer com vocês aí e com outras pessoas que queiram conhecer Israel de dentro para fora, verdadeiramente. Sim. Então, vamos articulando isso, tá bom? Um abraço, turma. Tchau, Fechado. tchau. Um abraço. Obrigado mais uma Tchau, vez. tchau. Tchau, tchau. Shabbat Shalom.